bem-vindos ao 47º episódio do Supremo Cast, rumo ao episódio 50, não é isso, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, se você disser que eu falei isso, eu nego. Mas hermenêutica jurídica e filosofia do direito foram as minhas matérias favoritas do meu mestrado em direito penal. Nem imaginei isso. Quem diria, né? E ela está de volta depois de uma semana acamada. Você está boa, Carol? Como é que você está? Já está zero bala? O que aconteceu com você? Os nossos ouvintes mandaram mensagens reclamando da sua ausência. Oi, Bruno, eu tô bem, já tô 100%, não foi nada grave, só uma virose mesmo, essas viroses que a gente pega aí de vez em quando. Então agora já tô bem, já voltei, e ter que me ausentar de um episódio me deu uma dor tão grande no coração. Eu já estava morrendo de saudades de bater esse papo descontraído com vocês, conversar com os nossos ouvintes, e também de você e do Chiquinho, né? Não dá para ficar longe de vocês, não, definitivamente. Sua fofa! Que bom, Carol, que você está bem. A gente fica preocupado de ser Covid, né? Até agora estamos ilesos lá no Supremo, nenhum caso de Covid até o momento, tomando todas as precauções devidas desde a primeira semana. E que bom, né, Carol, que você já está plena, recuperada e pronta para colaborar em mais esse episódio do Supremo Cast, que desta feita recebe uma grande professora aqui de Belo Horizonte, professora da UFMG, né? Mestra, doutora, que também está conosco no Supremo, especialmente na turma mais badalada do Supremo, que é o Reaprendizagem Jurídica, a minha amiga Maria Brochado. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada, querido. Muito obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Agradeço ao Chiquinho, a Carol, por estarem conosco aqui hoje. É um prazer dialogar com esse trio, que é assim, né, um trio que brilha. Eu estou impressionada com a quantidade de seguidores, de visualizações, do quanto que vocês são não só prestigiados, mas reconhecidos, né, no que fazem. Isso é muito importante, a gente ter essa entrada com qualidade, com densidade, com reconhecimento intelectual. Então, eu fico muito feliz, me sinto muito acolhida, muito prestigiada de estar aqui, podendo dialogar com essa equipe do Supremo. Bondade sua, Maria. Olha, gente, a Maria é uma das melhores professoras que eu já vi em sala de aula. Assistir uma aula dela de hermenêutica é um prazer incomensurável. Concorda, Chiquinho? Eu já assisti às aulas dela do Reaprendizagem e já tem até a aula dela postada também no YouTube, aqui no nosso canal. Quem quiser, acessa lá, né? Mesmo quem não está matriculado no Reaprendizagem Jurídica. E é uma aula fantástica que passa voando e que você traduz outra dimensão aí para a hermenêutica jurídica. Concorda, Chico? Concordo plenamente. A profundidade, o conhecimento e também a didática em conseguir passar em um encadeamento de raciocínio tão claro, temas tão complexos, assim, dá até inveja, mas é uma inveja boa, prometo. Concordo, Chico. Carol, então dá uma introduzida aí no tema de hoje para os nossos ouvintes do Supremo Cast. Bom, a hermenêutica jurídica é uma disciplina importantíssima em nossa formação, porque ela faz parte da base necessária à compreensão do direito. É ela que vai nos permitir interpretá-lo, questioná-lo e apresentar soluções aos mais diversos problemas que possam surgir em nossa vida profissional. Ela também nos proporcionará enfrentar de forma fundamentada as inúmeras controvérsias com as quais possamos nos deparar no mundo jurídico. Além disso, ela é essencial à elaboração e aplicação das normas e à construção de teses jurídicas sólidas, voltadas a uma defesa técnica e qualitativa. Diante de toda essa sua relevância, é mais do que necessário estudá-la com afinco e entendê-la adequadamente, porque somente assim será possível concretizar todos esses objetivos que a matéria nos apresenta. Por isso, com o intuito de levar conhecimento aos nossos ouvintes, de ensiná-los diversos pontos da matéria e discutir criticamente inúmeras questões cotidianas que envolvem a hermenêutica jurídica, conversaremos sobre esse assunto com a professora Maria, que, como vocês já adiantaram, é excelente. Assim, eu fiquei apaixonada com as aulas dela, super didáticas. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar também esse episódio. Com certeza. Maria, já vou deixar você vender seu peixe na entrada, hein? Vamos lá. Hermenêutica, na minha visão, é algo que hoje em dia vem sendo colocado um pouco de lado
na maioria dos cursos de direito. Essa é uma impressão minha e que eu vejo ela retratada nos alunos que chegam até a gente, que trabalha com curso preparatório. Eu sei que algumas faculdades têm um viés hermenêutico muito forte, né? Mas eu creio que a maioria não está se dedicando o quanto deveria se dedicar ao estudo da hermenêutica. Então, para esses nossos ouvintes, para vocês já seduzi-los nesse momento inicial do cast, eu vou lhe fazer uma pergunta super fácil de amigo, quer ver? O que é essa tal de hermenêutica e por que a gente tem que estudá-la? Ai, Bruno, vocês são ótimos. Muito obrigada, viu, pelo a excessiva carga de elogios. Eu falo que o patrimônio mais suntuoso que a gente pode ter são os amigos que conquistamos. Então, isso está demonstrado aqui hoje. Só que cria para nós uma responsabilidade enorme, né? O que é hermenêutica jurídica? A gente ir na origem etimológica da palavra ficaria muito chato aqui. Vamos partir de Hermes, né? Uhum. Nós temos em Roma a interpretação que vem de interpretatio, que deu interpartes na técnica jurídica, a gente usa muito essa expressão, né? Interpartes, essa dicotomia erga omnes, e que, na verdade, hermenêutica de hermeneia e interpretatio, né, de interpartes em Roma, são sinonímias, significam, né, formas, né, fórmulas, caminhos para que nós consigamos alcançar, extrair o melhor sentido, né, das significações possíveis que nós possamos compartilhar enquanto seres humanos. Então, tal como Hermes fazia o papel de mediador simbólico lá na Grécia, né, um deus, aquele com as asinhas nos pés, ele que trazia, né, a mensagem divina para os humanos e fazia a transposição significativa disso. Tanto é que, nesse período, nós temos hermenêutica como clarificação, porque o texto escrito ele é complexo, eu não tenho o autor do texto para poder perguntar. O que você quis dizer, Bruno? Eu posso voltar a pergunta para você aqui. Se eu tivesse essa pergunta sua por escrito, eu provavelmente responderia ela de uma outra forma, porque o texto escrito ele amarra a gente, ele prende a gente. Como a Grécia tem uma cultura de oralidade, quando essa cultura de oralidade, especialmente pelos poemas de Hesíodo, passa a se constituir, né, sob o ponto de vista textual escrito, eu preciso de saber lidar com isso. Então, não tem segredo. Eu preciso de caminhos para poder fixar uma compreensão a partir de um diálogo à distância, porque o interlocutor não está ali. Falando de maneira simplificada, é isso. Em Roma, interpretatio vem pela figura do áugure, que também tem essa mística por trás, né? Daqueles que têm o dom da interpretação, que têm essa capacidade, esse talento de ser visionário sobre o que está por trás daquilo que está ali, que tem mais sentido do que aparenta. Vejam como que tem toda uma ideia de talento, de compreensão, né, de vocação para poder desdobrar significados, né, desmistificar também, porque estou falando de linguagem divina e linguagem humana. E aí, em Roma, o áugure fazia esse papel de Hermes, que era um consultor, vamos dizer assim, de todo aquele que estava no poder, desde a Roma República até monarquia, república, império. Você tem o áugure que a expressão interpretatio vem justamente de uma prática. Isso não é nada assim relevante, mas que é ilustrativo, em que eles pegavam um animal vivo, normalmente um pássaro, abria o pássaro e entre as vísceras dele ia prevendo o futuro. Igual nós temos hoje cartomante, sim, aquela leitura na borra de café. É uma técnica de você conseguir ser visionário, ou seja, olhar para além daquilo que se manifesta, porque nem tudo que está escrito no texto, né, não compete ao texto. Então, a Constituição Federal, quando no artigo 5º lá, caput, diz que tem direitos ali elencados os brasileiros e os estrangeiros que residem aqui, eu não posso deduzir que eu posso matar um estrangeiro que fez uma conexão no aeroporto brasileiro. Então, isso é muito óbvio, a língua nunca consegue, né, esgotar as possibilidades de sentido da vida, e no direito mais complicado ainda, porque a gente quer amarrar problema, né, quer cercar problema. Então, o intérprete ele tem que dar conta, como a Carol muito bem colocou aqui, ele tem que dar conta de transcender, de ir além, ousar, buscar sentidos. E é isso que faz a jurisprudência caminhar e o direito crescer. Excelente introdução. Eu acho que é muito isso mesmo, né? E o que eu tenho notado ficou muito claro na sua fala. Muitas vezes, a gente falou isso um pouco no episódio de filosofia que a gente gravou com o Bernardo Nogueira, não sei se era isso que você ia falar, Carol, que muitos alunos, às vezes, não conseguem ir um pouco além do texto, né? Não, professor, mas está escrito aqui, pô. Não, eu sei que está escrito, mas o que está escrito aí a gente pode interpretar à luz do caso concreto, a gente pode interpretar à luz
do que emana da própria Constituição, né, dentro de uma ideia de ordenamento. A gente pode interpretar fazendo conexões com outros diplomas legais, né, dentro de uma ideia mais teleológica, enfim. Eu acho que está faltando muito isso para os nossos alunos e acho que a sua fala introdutória foi ótima. Carol. Concordo, Bruno. E além de interpretar, a gente pode discordar, construir outras teses, então a hermenêutica é muito importante. E, Maria, dentro dessa perspectiva do que é hermenêutica, dessa importância de estudá-la, explica para a gente. Existe alguma diferença entre uma hermenêutica chamada geral e a hermenêutica jurídica? Como surgiu cada uma delas? Se é que existe essa diferença? Qual é o objeto de estudo de cada uma dessas áreas? Conta para a gente conseguir explicar para o nosso ouvinte esse panorama geral dessa hermenêutica. A Carol acabou de me fazer uma pergunta sobre a tese do meu pós-doutorado na Alemanha, que eu fui justamente... Ficou fácil, hein, Carol? Vou ficar 2 horas aqui falando. Exato. Essa é a última pergunta do cast, é isso. Palavra sua, Maria. Isso, a Carol fez uma pergunta simplérrima. Eu só fiquei um período da minha vida estudando isso numa universidade alemã. Bom, nós temos 3 níveis de discussão hermenêutica, para ser bem objetiva, bem sintética, dentro do propósito aqui dentro de um podcast. As hermenêuticas técnicas, hermenêuticas que a gente chama de regionalizadas, e a hermenêutica jurídica é um fenômeno, assim, indiscutivelmente precioso. A Gadamer, quando inaugura o Wahrheit-und-Methode, ele faz questão de dizer, na verdade, método, que a hermenêutica jurídica é exuberante, né, no que dá de condições para uma hermenêutica geral florescer. Por quê? Porque nós temos uma preocupação imensa com a fixação exata, precisa do sentido, porque, em última instância, estamos lidando com vidas humanas, com patrimônio, com integridade, com estrutura biopsíquica das pessoas, no caso do direito penal. Então, o Gadamer, que é um grande, né, filósofo hermeneuta, da hermenêutica filosófica, ele já faz esse elogio ao direito de cara, de largada, mas é claro que não é só o direito que tem os seus métodos, as suas fórmulas de interpretação, inclusive máximas, brocardos, que estão na história do direito romano e que chegam até nós, às vezes, pelo direito romano, pelo direito civil, pela história do direito penal posteriormente, você vai ver Beccaria e tal. Essa turma traz uma série de práticas que nós não damos conta de que aquilo ali é um método, é uma forma de fazer. Nós temos uma forma de fazer. O cirurgião tem uma forma de entrar lá no bloco cirúrgico e se paramentar e se preparar para poder efetivamente produzir, né, o seu trabalho. Nós também, para poder produzir uma decisão que é norma e que, portanto, no nosso caso, coercitivamente vincula, eu tenho que ter muitos cuidados. É um cirurgião, só que é um cirurgião de textos. Então, o direito tem os seus métodos, tal como a literatura, a história, a teologia, a própria filosofia, enfim, todas as ciências humanas. E aí chega um momento, que nós estamos falando já de século XVIII, século XIX, em que nós temos um grupo de teóricos e, curiosamente, teólogos, e Schleiermacher é o mais expressivo deles, que tenta fazer uma hermenêutica geral. Você, olha, se tem métodos que são comuns a todas as ciências do espírito, como chamam os alemães, Geisteswissenschaften, tal como existe um método comum para ciências da natureza e para ciências lógico-dedutivas, e a matemática prova isso, eu tenho que encontrar uma metodologia que é própria das nossas ciências. Afinal de contas, eu não vou na pirâmide do Egito, lá na pirâmide, tirar uma lasca de pedra e colocar num microscópio. Não é isso que eu faço. Eu não pergunto o que é a pirâmide. Eu pergunto por quê, para quê, quem quis isso aqui, para qual sentido. Isso é um túmulo, que significa uma série de dados simbólicos de uma cultura que não existe, né? Não existem mais. E eu vou fazer uma filologia, inclusive, quando eu vou em textos antigos para poder compreender isso. Então, esse grupo de teóricos começam a fazer um processo que a gente chama de desregionalização hermenêutica, através da observação das várias instâncias das práticas, né, dessas metodologias. Método significa caminho, gente. Método vem de metaodós, não canso de dizer isso, expressão grega que significa caminho. Eu parto, como diz Aristóteles, estabeleço os fins e elejo os meios para alcançá-los. Então, eu preciso de meios para poder chegar em fins. Então, o método é isso. A hermenêutica é método das ciências do espírito, todas as ciências do espírito. Então, chega um momento, né, por um clique da história, evidentemente que eu já tenho movimento positivista, eu já tive kantismo, a humanidade superou uma série de barreiras cognitivas e cognoscitivas. Eu não estou falando cognitiva porque você já tem psicologia também caminhando. E aí é um momento de sofisticar. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova ciência. Cibernética é uma nova ciência. Essa aí é uma nova ciência, né? A hermenêutica. A hermenêutica como uma ciência geral
que é uma metaciência de todas as ciências que são ligadas por um recorte da realidade comum, que são as ciências do espírito, que são voltadas para poder, né, dialogar com a cultura. A cultura pressupõe uma vontade querendo dizer algo para mim, não é como a natureza, que está aí totalmente, né, inerte diante de nós, nós fazemos com ela o que queremos, recortamos, vamos lá, dominamos, mais ou menos. No caso da cultura, não, eu tenho algo que foi dito e que eu preciso compreender uma mente que veio anteriormente a mim, que é uma mente do autor, a minha mente é de intérprete, então eu tenho que tentar me conectar. E aí, na sequência, vem uma hermenêutica filosófica para poder fazer uma crítica radical da hermenêutica geral, que ela tentou metodologizar o que a hermenêutica filosófica vai dizer não é metodologizada. Você pode metodologizar a natureza, que a natureza ela é submetida a princípios causais, né, em que você tem que ficar correndo atrás do prejuízo, discutir por que funciona assim, para poder até me proteger, senão eu não estou no mundo, sem ciência eu não vivo, eu não tenho bezetacil, a humanidade não é possível. Agora, quando você vem para o campo da cultura, não é assim, porque o sujeito que se diz, né, intérprete de uma obra, de um sujeito que é livre, está tão condicionado por aquele caldo cultural quanto. Então, a gente diz, inclusive, que não existe pior intérprete do que o intérprete de si mesmo. E no anedotário da hermenêutica, nós temos várias historinhas, que eu não vou gastar o tempo aqui, quem tiver curiosidade vai no curso, lá da hermenêutica, né, do reaprendizado, né, da reaprendizagem jurídica, que lá tem detalhes e exemplos, eu gosto de exemplificar. Então, a hermenêutica filosófica fala assim, que bobagem, não é possível metodologizar o espírito, não. E aí, quando a hermenêutica faz essa desconstrução, a minha tese de pós-doutoramento foi justamente sobre isso, né, cria para nós, juristas, um problema gravíssimo, porque começa a surgir um movimento da nova hermenêutica em todas essas áreas que foram desregionalizadas e uma tentativa de, né, panorama metodológico geral, e aí, nessa tentativa de desregionalização, acaba que denuncia as próprias limitações da metodologização do espírito humano, que as ciências do espírito são voltadas para poder, né, decodificar a nossa própria construção sobre a realidade, as nossas próprias relações. E aí isso gerou um flanco absurdo na hermenêutica jurídica, que é a chamada nova hermenêutica aplicada ao direito, a história, a literatura, a sociologia, enfim, a psicologia, ao direito também. Essa nova hermenêutica deixou para nós um drama, a partir do final do século passado, meados do século passado para cá, que foi esse excesso, né, de interpretativismo subjetivo. E aí vem a farra dos princípios, que o Carlos Aris Sundfeld denuncia também. E aí, da farra dos princípios, gente, e aí nós estamos falando de pós-positivismo, que seria uma outra pauta aqui, onde nós vamos chegar, ativismo judicial. Todo mundo insatisfeito. Ora, mas nós desmetodologizamos, nós acreditamos que não era possível fazer receita de bolo com espírito humano, o direito é espírito. Deu nisso. Não sei se eu consegui fazer as discussões. Não, deixa eu tentar resumir aqui para o ouvinte. Chico, me ajuda nessa, cara. Vamos lá, a gente está na mesma sala de aula aqui, nós três somos alunos, os primeiros alunos aqui da Mariana no Supremo Cast, agora as pessoas estão nos ouvindo e já estão se tornando alunas também. Mas vamos lá, Chico, me ajuda. A gente saiu, então, de um primeiro momento, lá no século XVIII, XIX, de uma possibilidade, vamos colocar assim, de uma hermenêutica geral, que alcançaria todas essas ciências humanas, né? Não é isso, Maria? E aí a gente foi para uma hermenêutica filosófica, né? Com Gadamer, com Heidegger mais à frente e etc., para depois a gente chegar nessa hermenêutica mais particularizada, podemos dizer assim, uma hermenêutica mais voltada totalmente para o direito, e aí agora a gente chega numa fase de desconstrução dessa hermenêutica jurídica que foi construída. É mais ou menos isso, Chico? Foi isso que você entendeu? Me ajuda aí, Chico. Vamos ver se a gente está entendendo bem. Sim, foi mais ou menos isso que eu entendi também, no sentido de que há, em um primeiro momento, a hermenêutica, essa hermenêutica geral, quando, de certa forma, se quebra também a hermenêutica jurídica, bebe, em princípio, da fonte das ciências causais explicativas, né? E depois o método, digamos, das ciências culturais, por assim dizer, tenta se arvorar também a condição de possuidor de uma certa epistemologia rígida, e mais tarde sofre, de certa forma, a crítica dessa hermenêutica filosófica, que afirma que este método, esse suposto método rígido dentro da ciência jurídica seria supostamente impossível. E estamos em um contexto, e até a sua última fala me lembrou uma expressão, se eu não me engano, é do Lênio Streck, né, do panprincipiologismo, daquela ideia de desconstrução, de certa forma, de todos esses rigores interpretativos,
justamente por essa crítica a esse suposto método que o direito não pode ter. As ideias foram caminhando por aí mesmo? Sim, exatamente. Quer dizer, a hermenêutica jurídica sempre existiu enquanto uma técnica intramuros das nossas atividades. Ela foi inspiração, entre outras, para uma hermenêutica geral. Depois temos uma hermenêutica filosófica promovendo essa crítica radical, como o Francisco colocou. E hoje nós estamos aí à deriva de reconstruir a nossa própria hermenêutica. Isso, para o jurista, é muito caro. Nos interessa, particularmente, pensar o que vamos fazer agora. Já que não é possível metodologizar, qual é o caminho? Ou, na verdade, nós estamos falando de um novo método. Na verdade, nós estamos sendo mais flexíveis. Ele tocou num ponto interessante, que é a questão de ficar fazendo analogia, analogado com ciências causais. Né? A metodologia que se viu lá no século XVII, na Revolução Científica do século XVII, não se presta nem ao positivismo no século XIX mais, ainda que o positivismo tenha querido isso. Então, tem todo o contexto aí de história da filosofia, de evolução do pensamento humano, que nos leva hoje até a questionar o que nós, na verdade, temos como perspectiva de método. Se nós quisermos método similar às hard sciences, o direito está longe de promover isso, porque o direito tem uma dose de retórica de performance que é inegável. Exatamente. Mas de aspectos políticos, né, Maria? Perfeito. E ao mesmo tempo, a criação desse método, ou pelo menos as conjecturas de quais métodos são possíveis para limitar as hipóteses de decisionismos ou de consequencialismos é muito importante, não é? Falando de anedotário, eu acho que, de certa forma, é importante também trazer um pouco desses exemplos um pouco mais lúdicos e ilustrativos para os ouvintes. Aquela velha ideia, né? Se um juiz diz que condena o réu a 40 anos de reclusão, já que hoje 40 anos é a pena máxima do Código Penal, mas se adotasse um outro ponto de vista, poderia não fazê-lo, quer dizer que a condenação a 40 anos é um ato de vontade, né? E a ideia, pelo menos, de um método rígido ou mais ou menos dentro de princípios hermenêuticos vem justamente diminuir essa carga decisória absolutamente discricionária, não é? Inclusive, essa questão que o Chiquinho suscita retoma o que nós chamamos de desafio kelseniano. Kelsen, lá na Teoria Pura do Direito, já tinha denunciado essa impossibilidade de metodologização, dizendo que, né, nós temos caixinhas a partir das quais, né, alguém vai ter mais ou menos poder, que nós chamamos de discricionariedade decisional. E aí o risco que nós corremos é justamente de estar brincando com a vida das pessoas. E, nesse sentido, o que o Bruno pondera é que tem uma carga política inegável e como que o direito vai lidar com isso. O meu problema não é um ministro de uma corte constitucional fazer política, né, e nem um senador fazer direito. O meu problema é eu aceitar isso do ponto de vista de uma Constituição que está posta e que para nós é ponto de partida. E quem trabalha com a dogmática não pode ficar negando pontos de partida. Então, é muito cara a discussão sobre a remontagem de um método, levando em consideração que o direito, Kelsen já tinha dito que política não é aqui, ciência do direito é isso. Bom, mas é isso mesmo que nós estamos vivendo? Isso responde aos dramas de uma civilização pretensamente universal e tecnologizada, uma cybervida como nós temos hoje? O direito tem que correr atrás desse prejuízo, porque é isso que o direito faz. O direito não se adianta ao problema. Mas nós temos que nos adiantar sob o ponto de vista de paradigmas, né, de pressupostos, de supostos como ponto de partida. Nós temos que elegê-los. Essa ideia de reconstrução do método que você colocou, ela é super interessante, porque somos sempre seres dentro de um contexto histórico, né? A gente tem muita facilidade de olhar para o passado, dizer como ele foi, fazer análises críticas, e a gente tem muito pouca possibilidade de predizer o que vem ali na frente, o que vem no futuro. Então, nessa ideia de que estamos sempre reconstruindo a metodologia, significa que nós já ultrapassamos metodologias que já utilizamos, estamos questionando essas metodologias e talvez estejamos apontando o caminho para onde iremos. Na sua visão, Maria, eu sei que isso é uma pergunta que é tese também, né? Mas para onde que nós estamos caminhando, né? Porque a gente vê tanta coisa, você falou de ativismo judicial, eu sei que você abordou isso lá no Reaprendizagem também, mas para onde é que a gente está caminhando? É de uma normalização desse excesso de ativismo? É de uma restrição disso? Para onde você acha que vai ser o caminho? Assim, eu sei que é tese, desculpa, mas
Fiquei curioso aqui. A Carol tinha levantado o dedo, a gente tinha combinado. Verdade, Carol, desculpa, Carol. Você quer fazer alguma observação sobre o anterior, pegando o gancho aqui, que aí eu já enfrento o bonde inteiro, não só o vagão. Coisa que tá complicada, meu amigo. Porque vocês falando sobre essas questões de métodos, assistindo as suas aulas no Reaprendizagem, eu vi que você comenta sobre algumas formas de interpretação cognoscitiva, representativa, normativa. Esses métodos de interpretação têm a ver com esse novo caminho que a gente está seguindo na linha disso que o Bruno te perguntou? Boa. Excelente. Essa conexão é muito interessante e eu não fiz ela no curso. É aquele negócio, né? 4 mentes pensando, a gente vai sair daqui com uma enciclopédia de hermenêutica, vai sair daqui publicando, temos editora Supremo já. É uma maravilha conversar com gente inteligente, esclarecida, sensível. Nada. Em casa, nós no estudamos muito. casa. Bondade. A gente estudou muito, Maria, foi isso. A gente ficou estudando a madrugada inteira aqui, ó. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é batendo um papo sobre o que nós criticamos, né? Sobre o que vocês fazem cotidianamente, os juristas que atuam especificamente, inclusive nas áreas dogmáticas. Então, é muito bom ter esse quilate dialógico aqui. Mas essa conexão é muito interessante porque o que tem acontecido com a hermenêutica jurídica após essa desconstrução proposta pela hermenêutica filosófica primeiro, a hermenêutica jurídica, enquanto um estatuto, né, funcional e pragmático, portanto, não deve satisfações para a filosofia, sob o ponto de vista dos próprios estatutos da filosofia. Nós estamos falando de formas de saberes, e como Kelsen, já que o Francisco levantou a bola, como Kelsen, né, maravilhosamente, uma perspicácia divina, demonstrou lá na teoria pura do direito, eu posso até tentar justificar o direito pela sociologia, falar que o povo é que escolheu a Constituição. Eu posso botar a sociologia na conta da psicologia, porque, afinal de contas, o povo é uma abstração. Os indivíduos existem com as suas estruturas, né, psíquicas. E depois eu vou chegar na teologia, falando que um Deus que estudo, mas eu não vou conseguir chegar em Deus. Então, tem essa conversa de ceder estatutos. Nós temos que procurar, o jurista, especialmente, aqui eu estou falando como jurista, nós estamos aqui como juristas, o jurista tem que procurar o melhor desses estatutos para poder robustecer, para poder firmar, né, de maneira consistente as argumentações que vão ser dispostas na fundamentação da decisão, na causa de pedido, a petição, é um diálogo constante do silogismo, né, falando já de silogismo, que era até um item lá. Mas aí a Carol colocou uma questão interessante, que é essa distinção entre as 3 formas de interpretação. O que está acontecendo, Bruno? Especificamente no ponto que você toca. Quer dizer, está sem limite, nós vamos deixar assim, nós vamos nos adaptar, ou a música do Titãs, né? Não vou me adaptar. Bom, eu sou o tipo que a música do Titã na veia. Aliás, eu amo essa música lá do Titãs, né? É de um Titã, que é o Arnaldo Antunes, enfim. Mas então eu não vou me adaptar. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz a distinção entre hermenêutica cognoscitiva, representativa ou recognoscitiva e normativa, você está trazendo uma carga de responsabilidade, aí eu posso discutir carga de responsabilidade do Dworkin, em outras teses, tantas que vão dialogar com isso, para o jurista. Eu estou usando o jurista aqui no sentido amplo, né? Para aquele que trabalha com um texto que é normativo e que, portanto, não se esgota em se explicar, em dar suas razões. Eu preciso de um plus, que é criar uma máxima, né, de solução de conflito, que é a função do direito, que é a pacificação de conflito, tal como a finalidade do direito é de forma justa. Então, pensando assim, a hermenêutica meramente cognoscitiva é a primeira, né? Aliás, os literalistas adoram. A turma da exegese bíblica aplicada ao direito, como eu digo, como o Bruno começou falando, mas está escrito aqui, professor, que aí não tem escrito. No direito até prazo é interpretável, porque tem dia útil, tem dia para contar, tem dia para tirar. Isso é um inferno na vida da gente. Então, ou você decora esse negócio e vira um autômato, ou você lida com isso e cria em cima disso. Você tem 2 opções. E aí o que não vai se adaptar vai criar. Então, a hermenêutica recognoscitiva, ela significa você conhecer para tornar compreensível. Então, evidentemente, que uma pessoa que é musicista e que pega uma partitura musical, é o exemplo mais fácil que está lá no nosso curso, enfim, só para ilustrar. Ela vai pegar aquele monte de símbolos, vai botar lá no piano, por exemplo, e vai transformar aquele em som. Ele está fazendo uma transposição, é o próprio Hermes, o próprio Álgore, fazendo a transposição de sentido. Isso fica muito claro. A tradução também é muito clara. Né? Quando a gente traduz, quer dizer, tem expressões que não são similares, eu tenho que construir na minha cultura, porque não tem lá. Então, a hermenêutica normativa... Gerando uma fusão de horizontes, né? Como diz Gadamer, né? O intérprete, pois só dele fazer a tradução, ele já gera aquela fusão do horizonte do intérprete com o autor, né? A pretensão tradução já é uma interpretação. Né?
Sim, isso é que, na verdade, quando Gadamer usa a expressão aplicação, né, aplicare, não no sentido técnico-jurídico, ele quer dizer justamente efetividade, né, que é a expressão Wirklichkeit em alemão, que é justamente a realidade daquilo que é abstrato. A língua, o aramaico morreu. Então, se eu não vivificar a língua, ela morre, ela vira um dicionário. Então, isso que o Bruno colocou é muito interessante, né? Esse encontro de horizontes, ainda que seja muito tênue e haja críticas no sentido de que não é possível, porque, por exemplo, eu tentar resgatar o que Aristóteles pensou é ridículo. Eu não consigo pensar porque eu não tenho a vivência, o contexto grego. Que você também colocou, né, Bruno, que sinteticamente naquela frase do Ortega y Gasset, o homem é ele e o seu contexto, a pessoa é ela e o seu contexto. Você colocou, sem historicidade não é possível. Então, essa tentativa de busca, e a pior falácia é procurar a vontade do autor, porque o autor não tem vontade para te dizer nada, ele disse o que ele tinha que dizer, você tem que ir no texto dele, segundo as suas condições, extrair. Então, quando eu extraio essas condições, para mim, eu estou fazendo hermenêutica cognoscitiva. Quando eu extraio para poder passar para o outro, bom, Shakespeare é encenado até hoje, não tenho dúvida, o Mercador de Veneza foi filmado agora, uma transposição, né, de séculos, 1500. Então, quando eu tenho hermenêutica normativa, eu tenho um plus de responsabilidade significatória, porque eu preciso conhecer, né? Eu preciso dar as razões, porque quando eu estou fundamentando, e eu preciso montar o dispositivo da sentença, falando de maneira muito concreta. Eu preciso de criar a máxima decisional e aí aplicar ao direito no sentido de solver, de dar a solução e apaziguar o conflito, ao menos tecnicamente do ponto de vista jurídico. Se apaziguou, a família está brigando, isso não é um problema do direito, enquanto ciência. Quanto filosofia do direito, a gente pode pensar. Então, quando há essa confusão de transposição, quer dizer, quando um juiz se dá o luxo de citar numa sentença a opinião da atriz Paola de Oliveira na revista Marie Claire, eu tenho um problema de fixação na hermenêutica recognoscitiva, Carol, ao invés de uma preocupação com a hermenêutica, que é a nossa. Nós somos da hermenêutica normativa, a história está na cognoscitiva, a música, a tradução, a filologia está na recognoscitiva. Eu uso isso, mas a minha normativa, ela tem que trazer isso tudo e decidir. Agora, quando o foco passa a ser fazer gracinha, fazer performance de palco, aí a coisa fica complicada. Eu não sei, Bruno, se eu conseguir explicar o que você responder a sua pergunta, porque se eu for passar daqui, eu vou começar a ficar inconveniente, porque as minhas críticas passam a ser de ordem pós-democrática. Mas quando a gente fala de ativismo, e você tocou no ativismo, vou concluir. Quando você fala de ativismo, o que nós temos visto aí é essa inversão de papéis do Poder Judiciário. Um Poder Judiciário que deve ser austero e montar a argumentação sem ouvir outras interpretações. Não é o contexto. Eu não posso me pautar por mídia, nem por revista Marie Claire, nem revista que seja. Eu preciso de estar dentro de um processo que eu conheço e que eu domino e que eu sou muito cônscio. E eu sou muito seguro, e mais do que isso, eu sou muito, e por isso que eu sou independente, eu tenho muito orgulho de dizer que o direito é uma ciência que tem domínios próprios. Se você sai disso por preguiça intelectual e começa a fazer gracinha representativa, recognoscitiva, para a plateia ver, eu tenho um problema jurídico grave. Como vamos lidar com isso? Se é isso que queremos, não é um problema. Eu estou fazendo crítica a juízes aqui em particular, nem ao judiciário enquanto tal. Pode ser que tudo que eu pensei para trás é uma bobagem, é assim que tem que ser, eu que estou errada. Mas, segundo o que o Estatuto da Hermenêutica Tradicional propõe, os rigores que o direito, tem um texto do Teste muito bom que eu indiquei no nosso curso, que é sobre ativismo judicial, que o Teste fala assim, olha, no Teste Sampaio Ferraz Júnior, catedrático, maravilhoso, genial, uma das mentes mais fulgurantes que eu já conheci na minha vida, catedrático do Estado de São Paulo. Vai fazer, inclusive, uma live esses dias aqui que eu vou mandar para vocês para convidar os alunos. Quando o Teste diz, olha, nós sempre fomos seguros, muito convictos da nossa cientificidade, da nossa necessidade de argumentação rigorosa. O que está acontecendo? Isso se perdeu? Então, nós estamos no palanque com o político. Você quer fazer política? Então, vamos fazer política. Desculpa o excesso. Não, excesso nenhum. Estou maravilhado aqui de boca aberta. Porque é exatamente isso que eu penso. A gente está vivendo uma fase, a gente até já discutiu isso em outros episódios, Maria, de muito decisionismo e pouca técnica, né? É assim porque eu acho que deve ser, tá, mas fundamenta. Mas essa premissa partiu de onde? Mas qual foi o seu começo, o horizonte que você quer chegar? Isso vai gerar, né, Carol? Você gosta muito desse assunto. Isso vai ser um precedente ou não? Né? Isso aqui vai ser só obter dicto, isso aqui vai ser ratio decidente, que a gente já bateu muito nessa tecla aqui em episódios passados.
E eu concordo plenamente com tudo isso que você está falando e, infelizmente, né, Maria, isso partindo muitas vezes das cortes superiores, né, que deveriam dar o exemplo de primeiro, né, de segurança e de resguardo, não apenas do direito, mas da técnica, do método, da própria interpretação, da metodologia, da cultura, por que não, né? Da cultura jurídica. A gente tem uma cultura jurídica, Miguel Reale, né, que é a minha área, pô, ele foi tão culturalista, né? Tobias Barreto, etc., eles foram culturalistas Tobias fantásticos. Barreto, bem lembrado. Tobias Barreto, que é de onde Miguel Reale bebeu lá na fonte, né? Para trazer o culturalismo jurídico para dentro do Código Civil de 2002. Cadê essa cultura? Eu concordo plenamente com a crítica aí do Tércio. Onde foi parar isso? Julgamos, para usar a expressão do Vinícius Gontijo, nosso amigo, tiraram de dentro do sovaco, né? Tiraram do sovaco, agora vai ser assim, tchau, né? Pô, peraí. Eu preciso, eu sei que o Francisco está pedindo aqui, mas eu preciso só de uma parte, rapidinho. Por favor, por favor. Essa questão que o Bruno coloca de eu quero porque eu quero, decisionismo, eu mando porque eu mando, a minha filha de 11 anos não tolera isso. Se eu falo com ela de uma maneira um pouco mais alegre, ela invoca o código da Estatuto da Criança e do Adolescente para mim. Então, voltando e respondendo aqui agora, assim, sabe, meio que na machadada, não vou me adaptar. Não admitimos, não é porque eu quero Bruno, Francisco, Carol, não. Eu, especialmente, já fiquei para trás, porque essa geração que vem não tolera decisionismo. Essa geração é muito bem informada para suportar isso. Se você não vier com muita cultura jurídica, com muito estofo, lembrar dessa turma toda que o Tobias Barreto representa, eu estou falando de pessoas, gente, que são reconhecidas na Holanda e que no Brasil um juiz não se dá o luxo de ler. É um luxo. Né? Como o breviário do possuidor. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Eu descobri o breviário do possuidor na Bélgica, em Leuven. Então, sem cultura jurídica na veia, essas gerações de juristas que estão vindo não tem conversa, não vai tolerar. Isso vai influenciar os concursos, isso vai influenciar a praxis, evidentemente, e vai influenciar a nossa percepção de autoridade. Porque autoridade, gente, não é glamour nem status. Autoridade é responsabilidade. Responsabilidade manda você fundamentar bem, ancorar bem, decidir sobre a vida das pessoas. É dramático. A gente tem que fazer concurso para juiz, para poder ficar no Instagram, igual eu estou vendo aqui uma juíza, não sei de onde, brindando com vinho, falando assim, eu passei, agora eu vou curtir a vida doidado. Ok, mas não porque você é juíza. Não porque você é juíza. Eu não podia deixar de falar isso aqui hoje. Eu queria até mostrar a foto para vocês, mas não vou fazer isso não, porque vai que eu... Só estou falando a passão. É o que há. Essa geração que está aí, narcísica, é exigente. É narcísica e exigente. A jurídica vai ter que acompanhar, senão nós estamos para trás. Exatamente. Justamente, só para reiterar, e já que a gente citou Kelsen anteriormente, não que a resposta seja estritamente kelseniana, mas ele já dizia justamente, né, que não é dizer que o direito, de certa forma, o direito enquanto norma está livre de aportes políticos ou culturais, mas a ciência do direito, e nesse contexto, né, que nós estamos falando, enquanto hermenêutica rígida ou dogmática, não pode se deixar levar por determinadas tendências políticas ou culturais. E isso só vai vir quando, justamente, os operadores do direito tiverem essa cultura jurídica de forma mais arraigada. E a hermenêutica, acho que estamos concluindo, será um caminho para isso. Diga, Carol. Carol, você queria falar? Sim, e nessa perspectiva de ativismo judicial, Maria, vê se você concorda comigo. A gente esbarra na espetacularização do processo, né? Juízes, estrelas que estão muito mais preocupados em se personificar para aparecer num programa de televisão, demonstrando ali suas decisões não fundamentadas, principalmente agora nessa sociedade de espetáculo, né, que a gente vive aí, cada um querendo aparecer mais que o outro. Existe também, eu acho, uma disputa de poder muito grande entre judiciário e legislativo. Você concorda com isso? E eu vi no curso também do Reaprendizagem que você fala em neojudicatura. Isso tem a ver com essas duas perspectivas de ativismo judicial e essa disputa de poder? Sim, essa expressão neojudicatura, eu, na verdade, passei a usá-la inspirada na expressão neossujeito, de autores que hoje escrevem sobre pós-democracia, e especialmente o Christian Laval,
na França, na Universidade de Nanterre, Paris-Nanterre. E o Dardot, que é o parceiro dele, eles escrevem juntos, inclusive publicaram uma obra que foi traduzida para o português, que é A Nova Razão do Mundo, que vai discutir, né, essas novas formas de racionalidade, e nesse momento em que muitos estão chamando de pós-verdade, e aí quando você vive a pós-verdade, qual que é o comprometimento que você tem com a verdade? E aí eu achei que, como eles trabalham o conceito de neossujeitos, eu passei a pensar o neossujeito na figura do juiz, e por isso que eu usei a expressão neojudicatura, neojuízes, né? Não é substancialmente autêntico, não. Então, o que eu quero dizer com a neojudicatura? Foi muito bom você, até porque eu publiquei agora um capítulo sobre isso, num livro que eu estou lançando agora, o que significa, na verdade, né, esse neossujeito na forma do juiz. É um sujeito empreendedor, né, empresa de si mesmo, cuja ética não é mais o Gnote Salton, conheça-te a ti mesmo, lá do Sócrates, mas self-help, salve-se a si mesmo, cada um por si, o mercado por ninguém. O Estado é uma empresa entre tantas outras empresas, e aí, nessa concepção empresarial de vida, e nós estamos falando aqui de uma sociedade de alto padrão de consumo, nós estamos falando de século XXI, nós estamos falando especificamente do século XXI, você tem um judiciário dentro de um Estado que tem essa perspectiva ou essa roupagem, né, empresarial, comprada mesmo, porque ela é muito sedutora, e é o que os meios de comunicação de massa vendem. E os meios de comunicação de massa começam a vender um Estado pop. Um Estado pop é um Estado que cativa. O juiz tem que ser pop, porque, afinal de contas, é antipática a decisão judicial. É muito antipático você né, julgar e falar assim, cumpra-se, é muito antipático. De repente, a gente tem que ficar adorando a pílula para poder fazer, né, esse papel. E como o Bruno colocou muito bem, isso está lá em cima. Porque se você for olhar a massa decisional, é extremamente austera, comprometida, né, séria, e aí peca por um extremo oposto que é do século XIX, nobre, né, com um poder divino. Eu estou falando de poder divino de maneira imprópria, não historicamente, tecnicamente dentro da história. E aí você fica entre a cruz e a caldeirinha, você apanha na primeira instância e apanha na última, na instância especial e extraordinária. Quer dizer, é esquizofrenia pura. A neojudicatura, para mim, é uma nova forma de magistratura que está muito mais preocupada, né, com o resultado popularesco, midiático, do que com o resultado nos autos. E aí eu citei até o desembargador Kupidrovski, que é uma pessoa que eu adoro, ele é genial, aqui de Minas. O Francisco deve conhecer, Bruno também, porque vocês são da área de penal, em última instância, né, o Bruno, delegado. E eu lembro do Kupidrovski falando para mim, quando ele era nosso secretário de segurança, Maria, quando eu conduzi uma causa tal, foi uma causa que ficou na mídia aí há muitos anos e tudo, não vale a pena mencionar. Ele dizia que a imprensa vivia batendo na porta dele. Gente, exemplo é uma maravilha. Kant odiava exemplo, porque o exemplo macula a teoria. Ele fecha a teoria, e a teoria mais do que aquilo acaba sendo uma espécie de erro pela superficialidade. Mas tem hora que, para poder ilustrar e para memorizar, é a melhor coisa do mundo. Depois você vai aprofunda na teoria. Desde que não se fale coisa errada, como tem sido... Eu estou vendo em vários cursinhos por aí, viu, Bruno? Tem professores falando coisa errada. Essa coisa pop atingiu a ciência. Aí ferrou tudo. Ferrou tudo. Porque se, aquilo que o Pedro Paulo falava, que eu cito também, professor de administrativo, Paulo Neves de Carvalho. Jurisprudência confusa, doutrina preguiçosa. A jurisprudência está confusa, a doutrina está confusa também, e está fazendo coisa que não presta, vai dar ruim, como diz a minha filha. Dá ruim horrores. Então, como disse o Kupidrovski, quando batiam na porta dele para poder fazer, né, auê nas revistas e jornais, ele falava assim, os autos estão aqui, ó, é isso aqui. Você quer ler e decodificar? Faça sua hermenêutica recognoscitiva. Fique à vontade. Eu lendo o Kupidrovski aqui. E aí o Kupidrovski dizendo, usando essa simbologia comigo, que eu nunca mais esqueço. Olha como é que o aprendizado é eterno, né? Você aprende muito com os mais velhos. Isso é que é cultura jurídica na veia. Boca de juiz é papel, língua de juiz é caneta. Na época dele, ele está falando caneta, né? Muito bem. Começou a fazer o que ontem o Toffoli fez, e eu falo porque ele é uma figura pública que foi para a mídia ontem dizer o seguinte, não quero demagogia. Ele não precisa fazer isso, ele não tem que fazer isso, ele não deve fazer isso. Porque isso tem um preço. Sabe qual que é o preço? É o político chamando o Alexandre de Moraes para o pau e dizendo que os ministros supremos são todos advogados em Brasília. Ora, eu vivo no direito, gente, há 23 anos. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida.
nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo autoridade, e quando o direito perde autoridade é um risco. A Bastilha caiu foi por isso. O direito não dava conta mais de administrar aquela sociedade. Então, ou nós vamos administrar a sociedade juridicamente, e o Francisco lembrando Kelsen, ou nós vamos usar o nosso estatuto para poder promover ciência rigorosa, séria, para dar resposta satisfatória, ou nós vamos aceitar que direito na ciência, isso aqui é uma bobajada, e qualquer um pode decidir a vida de todo mundo. E aí vamos fazer arbitragem. Vamos fazer arbitragem. Precisa de poder judiciário. Não, arbitragem é caríssimo. Lembre-se disso. A arbitragem não é para curar para casa pobre, não. Então, o que tem acontecido com a neojudicatura é essa necessidade, Carol, muito sinteticamente falando aqui, de performance para agradar a população, mas você não é político, isso é politizar a justiça, não precisamos de politizar o direito, não. O direito tem autonomia histórica. Para que isso? Mas nós vivemos a sociedade narcísica pós-moderna. A necessidade de afirmação é uma coisa louca. Então, o Gilmar pode Gilmar Mendes é uma pessoa brilhante, uma mente, mente maravilhosa. Já está até tendo que aposentar. Porque já também chegou a hora que a gente tem que largar o osso, né? Eu falo pro meu marido para quando eu começar a fazer tipo intelectual, me tirar do circuito. Mas o Gilmar é brilhante. O Gilmar, essa figura, que para mim é sensacional intelectualmente, irretocável, né? Até pela bagagem que tem, eu sou germanófila, então já tem uma coisa assim em comum. E aí, vai pro Instagram, entendeu? E posta, faz igual a menina lá, batendo a taça e falando assim, gente, sou juiz, agora nunca mais trabalho na vida. Olha que vida chique que eu tenho aqui, olha que casa maravilhosa, minha make básica e tudo. Eu prefiro isso, que ele apareça de sunga na piscina da casa. Ah, não, aí já é demais. Aí já é demais. Sabe por quê, Bruno? Isso é o que nós estamos chamando de profetização judicial. Isso é perigoso do ponto de vista técnico, porque o ministro ele acaba adquirindo uma dupla responsabilidade. A responsabilidade que ele já tem e que é nossa, e tecnicamente nós temos as estruturas para poder controlar, e a responsabilidade perante a população. A Lava Jato mostrou isso. O juiz fica amarrado. Aí quando o juiz lá de cima faz isso, na primeira instância fica amarrado também, porque não pode desagradar, porque aquele tenta formando jurisprudência lá, porque ele se comprometeu. Por que ele se comprometeu? Porque ele adiantou a decisão. Ele opinou fora dos autos. Não opine. E não adianta ir para Roda Viva, Barroso, que é outro também brilhante. Nós temos uma corte com pessoas muito preparadas. Isso eu não posso negar. É outra pessoa também de uma capacidade intelectual indiscutível. Vai para o Roda Viva? Isso eu respondo. Isso eu não respondo. Isso eu não vou responder porque essa causa pode estar sobre mim. Mas os jornalistas vão ficar especulando nas entrelinhas e depois vai recortar e dizer que você falou que você não falou. Então, resumindo, espetacularização do judiciário é um caminho que tem que ter volta. Porque dos dois, ou nós vamos tentar resgatar a imagem de um judiciário austero, rigoroso, sóbrio, não é arrogante, não é snob, não é indiferente e distante, não é isso, é técnico. A técnica faz esse paredão para nós. Maria, mãe da minha filha, da minha vida íntima, uma coisa, quando eu entro na sala de aula é outra, não se confundem os papéis. Ele assume esse papel, assume as rédeas, entendeu? E não mistura, ou o direito perde autoridade. E se o direito perde autoridade, todo projeto keynesiano vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque a turma que detona com o direito, inclusive nas outras ciências, que nós somos extremamente antipatizados, tá vendo? Retórica pura. Olha como é que o TOEFL é retórico, olha como o fulano foi retórico, olha como as personagens são retóricas, é um grande teatro. Não façamos isso com o direito. Nem os gregos, no teatro grego maravilhoso, fez isso. Então é isso. Mas essa sua fala, eu vou ter que ouvir ela 8 vezes, de tanto que eu concordo com ela. Neojudicatura, eu vou ter que olhar isso com mais calma, pegar uns escritos seus, porque eu concordo em tudo, com tudo o que você colocou aqui. E mais, eu passei no concurso, né, Maria, muito novo, com 23 anos, e um cargo que tem uma certa envergadura, principalmente quando eu fui trabalhar na fronteira, né? Eu falo até isso num vídeo grande no YouTube, que é um vídeo muito assistido. E, não sei, eu acho que para mim ficou muito claro o que é a formação da autoridade e o quanto você pode perder a sua autoridade assim, num piscar de olhos, e a partir daquele momento ninguém mais te respeitar. E eu acho que as nossas autoridades constituídas hoje, em grande parte, eu não digo que é a maioria, mas eu digo que muita gente está precisando de ter lições sobre formação e manutenção da autoridade, porque a autoridade ela não vem da lei, né? Ela não vem da boca da lei. A autoridade vem do conhecimento, a autoridade vem da liderança, a autoridade vem da postura. Então, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, a gente está sofrendo. Eu acho que esse é um fenômeno talvez mundial, até pela sociedade do espetáculo também, né, de Guy Debord lá, ser um fenômeno mundial já há algumas décadas. Mas eu acho que a gente está precisando
é recuperar essa erosão do sentido da palavra autoridade. Eu digo que a maior crise que a gente tem no Brasil é de liderança, né? Você olha o cenário, você não vê líderes que possam conduzir a gente. Nós estamos no meio da pandemia, cada um por si, meu irmão. Esquece o Estado. Se você acredita que se isolar é a melhor coisa, se isola. Se você acredita que usar máscara é a melhor coisa, use sua máscara. Se você acredita que você não deve aglomerar e não fazer reunião em sua casa, não faça. Mas se você acha o contrário, faz também, e porque ninguém vai ligar para nada. Então, ou seja, cada um por si, como você falou. Então, eu concordo plenamente, e eu tenho observado isso, o quanto a autoridade tem se erodido nesse cenário, especialmente brasileiro. Você falou do Barroso, eu assisti essa entrevista dele, é legal, né? O que ele acha conveniente pré-julgar, ele pré-julga. O que ele não acha conveniente, ele fala, não, aqui não. É um monte de venire contra factum próprio na mesma entrevista, né? Fala, Chico. E concordo também com tudo que ela colocou, e eu percebo que essa erosão se dá não só no comportamento dos juízes extra-altos, mas como também na forma extremamente, às vezes, atécnica e muitas vezes populistas, em que as decisões são fundamentadas. Muitas vezes, algumas cautelares pessoais ou decisões que vão, de certa forma, criar precedentes históricos, mudar a cara do processo penal ou, às vezes, de outras áreas do direito. Normalmente, na fundamentação e até no dispositivo da decisão, a dogmática constitucional ou a dogmática penal muitas vezes ganha menos espaço do que citações à matéria de jornal. Assim, é inacreditável. Inacreditável. Não faz o mínimo sentido. Diga, Bruno. Ô, Chico, onde falta autoridade, sobra autoritarismo. Você pode perceber, cara, os seus chefes que você vai conhecer durante a sua vida, os nossos ouvintes, talvez a Maria já tenha passado por isso no cenário de universidade pública, eu já passei também aí na Polícia Federal, os chefes mais autoritários são aqueles que tinham menos autoridade, porque a autoridade tem a ver com respeito, é algo que, como eu coloquei, é algo que não se impõe, é algo que se percebe, que se sente. Então, eu sempre fiz essa dualidade, onde falta autoridade vem o autoritarismo, porque a pessoa precisa do cargo, precisa da carteira, precisa, às vezes, da arma para se impor, né, dentro de determinados ambientes. Por quê? Porque não tem autoridade. Quando você não tem autoridade, isso até dentro de casa, né, no ambiente familiar. Quando o pai não tem autoridade sobre os filhos, ele vai ser autoritarista, ele vai sentar a porrada, vai abusar do poder familiar e por aí vai. Gente, tá todo mundo levantando a mão aqui, hein? Vamos lá. Eu só queria fazer uma parte rapidinho aqui com relação a essa questão de autoridade. Eu queria fazer uma parte, que por favor. Eu indico a leitura de Totem e Tabu. Eu já li, eu estava lendo outro dia aqui do Freud, tá doido, maravilhoso. O que acontece? A autoridade para o ser humano é muito difícil de administrar, nós somos todos iguais. É muito complexo eu admitir que alguém tenha condições melhores do que eu para pautar minha vida. Isso só é possível quando se adquire algo diferenciado ao que eu não posso ter acesso, não quero ter acesso, não me interessa ter acesso, e você vai disponibilizar para mim. Para isso existe ciência. Então, as pessoas têm que começar a tratar com a autoridade no direito, não só como eu sempre digo, né? Não só como o típico, tradicional, como o Chiquinho colocou, esse populismo descarado. Eu estou com uma decisão aqui na minha mesa. Disse exatamente o que você falou. A pessoa inventou algo, não tem o menor sentido, é mentira, está mentindo deslavadamente e dali decide. Ora, você está querendo mostrar erudição? Vai estudar, então. Ou então faça decisão simples. Faça decisão simples, copia e cola. Jurisprudência de quem fez. Pega um lead case bom, estuda ele e sai transplantando. É mais digno, é mais íntegro. É mais honesto intelectualmente. Então, vem confundindo o argumento de autoridade com a autoridade do argumento. Você tem que ter autoridade no argumento, ele tem que ser construído. E se o dia que a autoridade do argumento no direito decorrer da minha vontade,
acabou a autoridade de argumento no direito, porque eu não tenho autoridade argumentativa como Mariá, indivíduo, nem com a minha filha, que é uma pessoa que se coloca diante de mim, que se impõe e que quer ter um reconhecimento. Isso tudo que você falou, Bruno, tem um nome: reconhecimento. Autoritarismo não é reconhecimento, autoritarismo é o reino da força. A humanidade não lida com força, não sabe na barbárie até hoje. O contrato social de Rousseau já contou essa historinha, essa cantilena está lá atrás, ela está superada. Então, nós não suportamos amarras. Para nós suportarmos amarras, nós precisamos de justificativa. O ser humano nasceu livre. É um dado da realidade. Quando Kant termina o seu tratado de ética, ele termina o tratado teórico dele, Crítica da Razão Pura, na dialética transcendental, quando ele vai falar das antinomias e paralogismos da razão teórica, ele diz: será que essa dúvida vai gerar um nada em mim? Eu duvido de tudo, a dúvida que Descartes lançou lá atrás. Será que duvidar vai gerar um nada em mim? Mas eu preciso de ter certeza na vida, porque a inteligência tem que me levar à certeza. Ele vai dizer, mas não é no plano do conhecimento, é no plano do agir. Eu tenho certeza de que eu sou livre, eu tenho certeza que aquilo que é dado a mim é dado a qualquer um. Camponês, mais simplório, teoricamente, sabe escrever o nome dele lá no campo, sabe tanto quanto eu, Kant, aqui em Königsberg. Ele tem a mesma capacidade decisional que eu, porque ele veio com os imperativos categóricos constituídos, porque foi uma dádiva divina, uma desgraça na vida da gente, a moralidade. Então, você me lidar com a moralidade, com a psique, porque a psique acompanha a moralidade alheia, você tem que ter muito cuidado. O médico não pode chegar prescrevendo de qualquer jeito, não. Ele tem que ter autoridade. Inclusive, essa paramentação, o Bruno está falando da carteira, não sei o quê, são simbologias. Por isso que eu estou citando totem e tabu. Talvez até por isso, né, Bruno? Você, inspirado por essa leitura freudiana, mencionou isso aqui. Porque é totem. Aí, Francisco, eu sei que eu já sei que você levantou, na hora que você levantou a mão, eu já sei para onde vai a conversa. Aí eu já vou falar o seguinte: quando nós chegamos nesse ponto que o Bruno aqui denuncia, é que está faltando muito para a dogmática. A dogmática jurídica não está estudando teoria do direito, não está estudando filosofia do direito, sociologia jurídica. Olha, gente, hermenêutica jurídica é um perigo, porque essa visão de totalidade só as disciplinas propedêuticas e teóricas dão. Senão isso aqui que nós fazemos não é ciência. Senão cada um decide a seu gosto. Então, o que está faltando é isso. Por isso que o curso Reaprendizagem é tão fundamental. Muito bom. Eu, gente, nem fazendo política, eu me engajo em coisa que eu não confio, que eu não acredito, eu não preciso disso. Eu não faço política para poder fazer o que o outro quer, não. Eu faço política para fazer o que eu quero. Quando eu me engajo no projeto do Bruno, é porque eu sei que é um projeto espetacular. Primeiro, que os projetos são todos sérios. E segundo, que o Reaprendizagem Jurídica, nenhum cursinho ofereceu até hoje. Eu tinha que ir. E vou numa boa. É o tipo de coisa que a gente fala assim, eu ganho para fazer o que eu faria de graça. Porque é sério, nós precisamos disso. Função social do Supremo. Aprendizagem jurídica. Função social do Supremo. Tô junto. É isso aí, Mariel. Tudo que você falou foi o que estava lá no meu insight, quando eu falei, se a galera não aprender essas coisas, não vai sair do lugar nunca, vai ficar atolado, né, em repetir dogmática, ser boca da lei, e não vai conseguir ter um palmo de visão além daquilo que aprendeu lá atrás. Ô, Chico, a Carol também está querendo falar ali. Vamos lá, Carol. Bom, eu queria fazer só uma consideração, porque esse tema de ativismo judicial me deixa muito instigada, digamos assim. É um tema que eu gosto muito. E aí, Maria, a gente falando dessa força dos juízes e dos tribunais, a gente percebe que a cada dia que passa, os tribunais ganham ainda mais força. Eu acho que um ponto que pode exemplificar muito bem isso são os precedentes, porque no Código atual, a gente tem decisões que são de observância obrigatória, e aí é como a gente falou no episódio passado, já com o Gustavo Faria, sobre precedentes. Essas decisões são dotadas de autoridade. E um tema que eu acho que se encaixa muito bem nesse assunto, me corrija se eu estiver errado, é o bijuralismo jurídico. Explica para a gente o que significa essa expressão, se isso se encaixa mesmo aqui, se tem a ver com toda essa discussão que a gente está tendo, e a que ponto a gente vai chegar se a gente continuar como está. Depois eu vou voltar para você, viu, Chiquinho? Porque eu sei, eu estou esperando uma pergunta sua, uma consideração. Uma consideração. Mas está ligado. Exatamente. Na verdade, você já adiantou metade dessa consideração, que eu ia pegar justamente na pobreza da doutrina contemporânea, de certa maneira, em multiplicar todos esses vícios. Mas acho que a pergunta da Carol é muito interessante, por favor.
Eu fico muito triste, sabe? É tristeza mesmo que eu sinto, porque todo germanista ele tem um respeito imenso pelo direito penal, porque dentro da cultura jurídica alemã, o direito penal é aquele ramo do direito que está mais próximo da filosofia do direito, porque discute justamente o que nós estamos falando aqui, o problema da liberdade. O direito penal é que toca nisso. E nós temos, né, Zaffaroni é um filósofo do direito, inclusive Zaffaroni transporta o conceito de pragma penal para o direito penal. Pragma penal é pragma heideggeriano. Ele é da Universidade de Buenos Aires, ele é catedrático em filosofia do direito na melhor tradição germanista. Então, eu vejo, sabe, Chiquinho, que o direito penal se empobreceu tanto. Eu que estudei por Aníbal Bruno, eu estou vendo cada mentira contada, pessoa falando que matar alguém é preceito, esqueceu a fórmula se A deve ser B, se não B deve ser C, e falar que aquilo ali é preceito, aquilo é ilícito. Ilícito nem ato jurídico é na classificação dos atos jurídicos, é fato tolerável pelo direito. E aí, falar de tolerância, a gente tem que pensar ainda na tipicidade conglobante ou conglobada, que não tem só a tolerância, tem o fomento. Então, a pessoa que não tem essa visão sistemática do direito não consegue nem compreender a beleza do pensamento do Zaffaroni, que é um dos que salvam a pátria hoje em dia, porque essa gororoba repetida de citação, que a pessoa não sabe nem onde está a fonte, nem a primeira, não. A fonte direta, e começa a escrever umas coisas horrendas. Tem um sujeito aí, gente, que vende livro igual a maravilha, um orientando meu que assistiu a aula do Supremo, para poder me ajudar a montar depois os slides, falou: Maria, não, é secundário, tá errado, você falou. Não, tá errado que eu falei, não, Kelsen, isso aqui tá em Kelsen. Eu pego a teoria pura e para a sala de aula, igual certa feita eu fiz no Supremo, que o Bruno lembra, que eu peguei o livro do Zaffaroni, fui lá e mostrei, falei, ó, tá escrito aqui. Agora, se o professor disse o contrário disso aqui, vai brigar com o Zaffaroni. Eu não trouxe informação errada para vocês, que isso é muito perigoso também, você preparar a pessoa para o concurso e dar informação errada, porque tá na memória receita, na hora de marcar o X lá, ferrou tudo. E nós temos que pensar que o concurso é pragmática, é resultado. Resultado, tem que ter resultado. Então, ensinar errado é pior do que não ensinar. É igual aprender a dirigir errado. Depois, para poder você passar na prova lá, é um terror. Você pegou um monte de vício. Então, estou pegando carona do Chiquinho só para poder fechar isso, de que o direito penal, gente, que é um ramo exuberante do direito, de uma tecnicidade maravilhosa, culpabilidade é um tema dificílimo. Olha o que eles estão fazendo com o direito penal, banalizando o direito penal dessa maneira, um negócio que tem uma carga axiológica, uma carga pesada cultural, que é eliminar a vida das pessoas, onde a pena de morte é admitida. Nós não podemos suportar isso no direito. Eu não posso admitir que o direito é retórica. O direito é ciência, porque se eu mando matar uma pessoa, porque com legitimidade eu tenho que fundamentar isso até as últimas consequências possíveis, eu tenho que dar as minhas vísceras espirituais para poder mandar uma pessoa para o corredor da morte. Isso não é brincadeira. E as pessoas que fazem concurso, às vezes, não percebem o que vocês estão levando para a vida de vocês. Estou até arrepiada aqui para falar. Isso é muito sério, gente. Fazer direito não é brincadeira, não é luxo, não é status, não é celebrização da vida. Vocês estão lidando com a vida das pessoas, isso é muito sério. Sejam mais fraternos ao pensar em fazer direito. Não é assim. Até passei por cima do bijuralismo, mas eu vou voltar. Vou voltar. Maria, é porque hoje, né, Chico, a gente já falou disso, e tudo isso que você falou, e o Chico fala sempre, tá? Para ser muito justo com o Chico aí. Sempre fala isso aí da doutrina, do doutrina penal e etc. Mas a questão, né, Maria, só fazendo um pequeno mesmo parênteses no que você está falando, é que hoje qualquer um é professor, né? Liga uma câmera na internet, coloca seguidor para assistir uma live e vira professor sem nunca ter passado num concurso, às vezes, sem nunca ter ministrado uma aula, sem nunca ter escrito um artigo, sem nunca ter feito aula de metodologia de forma mais séria, né, e honesta. Hoje a gente é um problema assim, da banalização do direito, sem dúvida alguma, Chico. Sim, e justamente. E todo esse problema relacionado a esse caráter extremamente político e populista da jurisprudência, que deveria ser refreado pela doutrina, na verdade é retroalimentado por boa parte da doutrina cotidiana, que, número um, como disse o Salo de Carvalho, lá da UFRJ, né, a doutrina mais simplória cria um certo fetiche pela jurisprudência, no sentido de que, perante alguma incerteza acerca do texto legal, o correto seria esperar o último precedente para dizer, olha, esse é o novo paradigma, e muitas vezes, em assuntos extremamente complexos, essa doutrina, um tanto quanto simplória, e não estou aqui generalizando, existem ainda muitos autores muito bons, hoje em dia, costumam dizer, olha, perante essa divergência, o STF decidiu assim. E muitas vezes é uma decisão que justamente se embasa em todo esse caráter político, cultural e
e tentando dar à sociedade uma certa fundamentação quase midiática para a decisão e a dogmática mais aprofundada, muitas vezes sequer é enfrentada. E, infelizmente, muitos concursos públicos, de certa forma, retroalimentam isso também, muitas vezes cobrando ou fórmulas extremamente simplórias, como a conclusão dos últimos informativos do STF, do STJ, como se o direito se encerrasse em seus aspectos mais práticos dentro desses últimos precedentes, e é isso que um jurista atualizado deve saber, e ponto final. E a doutrina, quando vai trazer alguma tese ou alguma teoria um pouco mais complexa, seja a tipicidade conglobante de Zaffaroni, seja as teses relacionadas ao funcionalismo teleológico de Roxin, fazem algumas caricaturas assim que dá dor de ler, e muitas vezes os alunos e os juristas repetem como se aquilo fosse o direito, e o cenário brasileiro fica extremamente empobrecido, e eu concordo plenamente com a sua última conclusão, porque está faltando justamente só essas matérias mais, digamos, ligadas à hermenêutica jurídica e à filosofia do direito. É isso, você faz, na verdade, aqui você traz um mosaico, né, de problemas que a gente teria que enfrentar cada um deles, e que são, na verdade, diversos e complementares. Mas eu queria só fazer essa parte rapidinho, que é o seguinte: essa bobagem, que isso é uma bobagem, de ficar cobrando decoreba, acabou. A inteligência artificial está fazendo tudo. Pelo amor de Deus, em que mundo vocês vivem? É por isso que eu digo que não vai sobreviver às novas gerações. Esses meninos são para ontem. O negócio deles como é que é touchscreen? Eles não mexem com tecla mais não, já acabou. Acabou celulose, não existe papel nessa geração não. Então essa coisa idiota, porque isso daí é mediocridade. E mediocridade, gente, sabe o que é? Preguiça. Porque todos nós nascemos com a mesma faculdade racional. Se você trabalha a razão, é igual na academia. Você malha. Eu sou uma pessoa que tenho vida... como é que fala quando a pessoa não faz nada? Esqueci. Vegetativa. Sou sedentária. Vegetativa não, sedentária. Sou sedentária. Vegetativa. Quase vegetativa. Sedentária. Eu tenho uma vida sedentária. Eu não posso querer que o meu corpo reaja quando eu estou subindo aqui 3 lances de escada, 4 lances de escada. A mente é a mesma coisa. Vocês querem ver uma coisa que não tem dúvida? 2 coisas que professor bom tem que ter. Professor bom e sério. Esse bate-papo aqui está valendo mais do que definir categorias da hermenêutica, porque isso aqui é para a vida. A maçã que a gente ganhava é para poder limpar as cordas vocais. Eu tenho um problema na garganta terrível, de tanta aula que eu dei na minha vida, trabalhando igual escrava, né, Bruno? Nós sabemos como é que é essa vida, dando aula igual escrava, dando aula carga horária de 1 hora, né, que é a hora-aula que eu recebia a vida inteira, nunca tive um regime. E isso é a depreciação da docência, que daria uma outra live que eu adoraria fazer, um outro podcast. Nossa, eu adoraria participar. Adoraria. O que estão fazendo com a docência desse país há muito tempo e está resvalando na docência, que prepara a autoridade. Olha como é que a coisa é perversa. Exato. Então, é maçã, porque depois que você acaba com a sua garganta, é astringente, calmante, e água. Gente, quanto mais eu produzo intelectualmente, mais sede eu tenho. Eu tenho um copo d'água o tempo todo. Eu posso correr essa Bandeirantes aqui toda, aqui em cima, que não me dá sede, porque eu sou sedentária. A mente funciona como corpo, tem uma base física, ligação neural. Eu não preciso fazer forquinha para poder desenhar isso para essas pessoas. Então, esse povo é preguiçoso, preguiça de estudar, repete fórmula. O que eu tenho visto o povo escrever sobre neocantismo, eu tenho medo de Kant, não é virar no túmulo, não. Sair do túmulo e vir para o Brasil atrás de mim, porque é uma coisa absurda. Essas pessoas não têm ideia do que seja neocantismo, e como Roxin começou esse flerte, o povo começa a tratorar, não tem ideia, ouviu falar, não sabe onde. Gente, isso é de uma vaidade, de uma preguiça, que são intoleráveis no campo da ciência, no campo do rigorismo que o direito deve ser, ainda que seja como técnica, independentemente de ser ciência, independente de ser ciência, como rigor, mesmo decisional. Então, isso que se denuncia, Francisco, é muito grave e vai ter que mudar, porque numa sociedade plataformizada, numa vida em nuvem, né, que a gente chama, eu tenho chamado de Welt, né, a vida em nuvem,
Mudou completamente a história da humanidade. Eu quero ver processo eletrônico é bobagem. Eu quero ver o que vão fazer para poder tirar os vieses e reveses de algoritmo que estão decidindo preconceituosamente porque foi programado com input preconceituoso. Isso é que eu quero saber. Agora, saber de informativo? Que bobagem. Isso aí a máquina faz melhor do que eu. Procurar informativo em concurso é pedir menino para poder não usar calculadora. Meu Deus do céu, isso é calculadora. Não tem sentido. Explora talento intelectual, explora vocação para a justiça, que é isso que nós estamos precisando. Pessoas perspicazes, sensíveis, inteligentes, ousadas, para que esse trem narcísico de querer ser repetido. Banca que fica querendo se ver. Quando a pessoa começa a me citar em banca da faculdade de Direito, você quer saber se você está me citando porque tem a ver com o seu projeto. Se eu puder puxar meu saco, você está reprovado. Parem com isso. Parem com esse narcisismo, com essa preguiça. É um pedido meu, professora que ama o direito. Parem com isso, vamos estudar, pelo amor de Deus, e ser um pouco mais humilde, até porque uma coisa leva a outra, porque quando você estuda muito, você sabe que nada sabe. E aí uma coisa implica na outra, é natural. Vem assim, igual músculo quando você malha. É a mesma coisa. E estudar os clássicos, né, Maria? Porque os clássicos é que formam a sua base. Não adianta você ficar lendo quem supostamente lê os clássicos e está citando. Mas a Carol tinha feito a pergunta e ela está ficando triste já com você, Maria. Olha a cara da Carol. Eu vou voltar nela, porque inclusive isso tudo que nós estamos falando... E eu nunca ouvi falar nessa expressão. Qual que é a expressão, Carol? Bijuralismo jurídico. Bijuralismo jurídico. O que é isso, Maria? Bom, primeiro que a Carol é de outra geração, né? Então ela já conhece coisas que nós não sabíamos. Você vê que ela está indo nos pontos mais assim, né? São os pontos mais versáteis da área jurídica e mais contemporâneos mesmo, mais outsider, vamos dizer assim. Então, o bijuralismo, nós demos essa volta aqui, mas não se engane, porque está tudo conectado por um fio condutor comum, por isso é que eu falo que a hermenêutica é só um metadiscurso. O que nós fazemos na prática é viver a hermenêutica o tempo todo, senão você não é jurista. Então, o que fica dessa necessidade de buscar caminhos mais facilitados? Vamos para o precedente obrigatório. E para eu poder ir para o precedente obrigatório, eu tenho que conceder a um diálogo entre culturas jurídicas. Vejam bem, quando eu chamo, né, civil law, né, e common law, né, de sistemas, eu estou falando de sistemas tradicionais, de tradições, de histórias. Rigorosamente hoje não tem common law como foi no passado, porque nós temos o princípio da escrituralidade, até hoje, inclusive, não é nem da escrituralidade, é justamente da pulverização em nuvem. Então, está tudo registrado, o mundo está registrado, nós não temos mais aquela coisa da memorização do direito natural. Era assim, algum dia foi. Isso acabou na humanidade. Então, não é possível você pensar em common law puro, né? O sistema de common law, que a tradução rigorosa seria direito consuetudinário. Por isso que é o common law. Imagina a gente falando common law, é horrível. Aliás, eu vi outro dia uma professora falando assim, pode ser contra a legem e para éter a legem. Você quer usar o latim, não precisa de ficar fazendo a portuguesando o latim, não. Ou usa o latim ou usa o português. Então, é tanta coisa que a gente vê por aí. Eu prefiro ficar aqui em casa estudando. Estudar passa a ser o melhor caminho do mundo, porque é você e o livro. Aí você não tem nenhum tipo de ruído e nenhum tipo de sofrimento do espírito, porque causa sofrimento a gente isso. Então, o common law, o sistema de common law, passa a ser uma referência interessante, porque são 5, 6 países do mundo aí que hoje que vivem, né, tem common law. O resto é tudo tradição continental, tradição germânico-romana, né, tradição que não é da ilha, é do continente, porque tem a cultura romana acaba chegando em todos os pontos, essa história do direito, não vamos aqui nos aprofundar, mas não vai lá na ilha. Então, acaba que a tradição maior é a nossa. E aí você tem determinados sistemas que são são binários, do seu ponto de vista de normatividade, são bijuralistas. O Canadá, por exemplo, né? Os Estados Unidos também, nós temos código nos Estados Unidos, no Texas, por isso que a gente não fala que existe common law mais como era a tradição, né? Século XII, nós estamos falando aqui de carta de João Sem Terra, de outra época, em que os tribunais, inclusive, julgavam costumes. Nós tivemos tribunal que julgava costume no Brasil até a década de 50 do século passado. Então, esse bijuralismo, ele visa a buscar, né, nesses sistemas que já são naturalmente, até pela própria Constituição Cultural. Então, o Canadá é uma referência em bijuralismo mundial, porque eles têm que legislar em 2 línguas. Então, vejam que eu tenho um complexificador grave, né? Ou é a POC Chuí, o juiz tem que entender a mesma coisa. E se você tem o mesmo sistema jurídico funcionando em 2 línguas, eu tenho uma complexificação maior, inclusive no estudo do direito. Meu próximo pós-doutorado, inclusive, eu quero ir para o Canadá. É inspirador e desafiador para nós. Então, quando a Carol fala de bijuralismo, basicamente ela quer dizer que hoje nós temos no Brasil
a necessidade de importação de uma autoridade decisional no plano da aplicação, independentemente do plano da elaboração. E aí, quando você tem autoridade decisional no plano da aplicação desacoplado do plano da elaboração, você erige a aplicação ao plano da elaboração e aquilo vira elaboração. Né? Então, essa coisa de que o juiz não constrói o direito é uma bobagem. O direito é construído, só que ele tem planos de construção. Todos constroem, evidentemente, senão não precisava do juiz ali. Então, como dizia o Padre Vaz, o computador faz muito bem. Então, quando você tem o bijuralismo, inclusive o Miguel Reale, citando aqui, lembrei porque o Bruno, inclusive, prestigiou ele aqui, homenageou, ele mostra os dois sistemas como uma pirâmide, né, a nossa, e a pirâmide invertida. Porque quando você parte da base para que ela vire elaboração no topo, o que você está dando, na verdade, é um poder legislativo, que não é legislativo tecnicamente, mas um poder decisional, né, que tem no nosso sistema, não é erga omnes, porque erga omnes significa tecnicamente outra coisa, até pela tradição e pela nossa herança, mas ele tem efeito vinculante. E o tal do efeito vinculante vincula judiciário e administração pública. Basicamente, o que o juiz faz, e aí eu estou falando de corte constitucional, porque nós temos uma emenda 45 que traz expressamente esse sistema, ela não traz escrito assim, mas ela traz expressamente o precedente obrigatório, e não é só o precedente obrigatório, né, que é o stare decisis, que é também outro que eu vejo o povo falando stare decisis, é uma maravilha com o latim. Então, o stare decisis, que tem toda uma conformação nos sistemas de tradição consuetudinária, é, na verdade, absorvido na forma da súmula vinculante, né? Súmula significa resumo. Então, a súmula vinculante passa a vincular, como o próprio nome diz, e aí por isso são efeitos vinculantes, e não erga omnes, não contra todos, porque contratos vão acontecendo em paralelo, com base na parte da lei que não foi interpretada, na parte que não foi declarada inconstitucional, são institutos diferentes, mas aquilo vincula como se lei fosse, porque a Constituição autoriza. A Constituição autoriza. Então, nós temos hoje no Brasil o bijuralismo. Olha, isso não é novidade, não, porque nós temos a súmula impeditiva de recurso lá atrás, está lá no Código de Processo Civil. Eu quero que vocês se lembrem disso, quem está fazendo o concurso. Nós temos a impeditiva de recurso. Teoria geral do processo é belíssima. Quem domina bem a teoria geral do processo, nada de braçada no processo. Então, isso já tinha a impeditiva de recurso. Mas o que acontece hoje é que você tem um tribunal com exclusiva competência de firmar uma interpretação sobre um comando qualquer. Evidentemente que isso foi problematizado e que a jurisprudência estava confusa. Senão não teria, porque o processo de súmula vinculante, ele é muito peculiar. Inclusive as autoridades que propõem a ADI, vocês vão ver que tem lá as competências todas na lei para poder propor a uniformização. A súmula vinculante é a uniformização dos processos na jurisprudência nos tribunais, que a jurisprudência começa a ficar, né, contraditória. O direito não pode ser contraditório. O direito que tem que resolver conflito vai chegar para a sociedade e vai falar que tem conflito? Óbvio que não. É para isso que existe a súmula. Mas a súmula vinculante, para além das súmulas que vinculam os próprios tribunais, é aquela que está lá no topo e vincula todos. Às vezes parece que é uma coisa banal, idiota, mas tem muita gente que não sabe, confunde súmula com súmula vinculante. Isso é a marca do bijuralismo, que é esse diálogo que nós temos, né, entre os sistemas hoje, e eu vou dizer que o sistema continental influencia o sistema de common law, porque lá nos Estados Unidos você tem uma forte influência também, né, do sistema de codificação. Não confundam codificação com código. Codificação é a tendência a codificar, não quer dizer que o melhor caminho seja codificar. Direito administrativo, até o presente momento, pela distribuição de competências na Constituição, não é possível codificar. Então, vejam, tendência à codificação, leiam, racionalização do sistema para poder tentar eliminar antinomias e manter né, a regularidade do sistema funcionando, com as suas válvulas de escape, como qualquer sistema, como a minha geladeira funciona aqui em casa, com o seu termostato. E é por isso que é bom você saber o que é ordenamento jurídico e ver o direito como sistema. Então, essa confluência de culturas jurídicas é o que modernamente, né, atualmente, a gente chama de poucos anos para cá, de bijuralismo, que sempre existiu, porque no Canadá você tem a cultura bijuralista pela própria estrutura do sistema jurídico deles, mas que passa a ter uma segunda leva agora. Seria um segundo movimento, tal como o neocantismo, que a gente chamou de neocantismo lá atrás, e agora tem o segundo neocantismo, que é o pós-positivismo chamado Kant-Schwender, a volta, no retorno. Então, existe uma leitura, né, que não é um retorno propriamente, é uma adaptação. Então, hoje nós temos esses sistemas que estão se influenciando, tem uma série de dados que podem demonstrar isso, inclusive na Europa, no sistema também, nos sistemas europeus, mas no direito, quando eu estou falando de bijuralismo, eu tenho que pensar que a súmula vinculante é o produto mais bem acabado, é repercussão geral também. Mas aí tem tecnicalidades próprias que, para eu poder explicar, eu tenho que entrar nos institutos. Não, mas, basicamente, essa confluência.
a gente até falou um pouco disso no episódio de Sistema de Precedentes com o Gustavo Faria, e abordamos, eu lembro que eu li um texto há muitos anos atrás sobre globalização dos sistemas jurídicos, que é um pouco disso aí, né? A globalização que é política e econômica, ela também acaba trazendo os seus efeitos de um mundo mais interconectado. Claro, o direito não vai estar totalmente fora desse mundo interconectado. Carol, para a gente começar a caminhar para o fim do episódio, eu queria fazer uma pergunta-chave aqui para Maria. Maria, a gente está falando aqui de hermenêutica, a gente está abrindo a cabeça de muita gente com esse nosso bate-papo, eu tenho certeza absoluta disso, mas eu tenho certeza também que temos alguns ouvintes do outro lado pensando assim, gostei, esse tema é realmente legal, esse tema é realmente bacana. Por onde começar uma base de aprendizado de hermenêutica jurídica com muita humildade, pé no chão, onde que a galera vai beber para ter o seu caminho ali na hermenêutica jurídica? Eu queria que a gente aproveitasse a sua presença aqui, fora da Dica Suprema, né, que a gente vai dar depois, mas para você trazer todo o seu conhecimento para indicar uma iniciação, né, Carol? Vamos colocar assim, a hermenêutica jurídica. O que você indica para os nossos ouvintes? Ai, gente, meus amigos me elogiaram tanto no início desse podcast que agora vai subir a cabeça. Não vou ser humilde. Meu livro. Claro, poxa, é isso. Né? Meu livro. Claro, indica ele aí pra gente, poxa. O meu livro e o livro de hermenêutica que vai sair daqui pela Editora Supremo, que nós teremos um livro de hermenêutica porque o Supremo já tem cabedal intelectual suficiente para ter uma editora. Então, nós teremos um livro de hermenêutica do Supremo, todo articulado dentro do reaprendizagem para poder facilitar a vida ainda mais de vocês. É uma ideia excelente, hein? Me atrai essa ideia. Vamos fazer. Eu sei que Bruno é empreendedor até a medula. Se falou, ele já está fazendo, já está lá na frente. Então, eu estou plantando a sementinha do bem, né? Do mal. Bora. Vamos fazer. Eu estou dizendo meu livro de maneira muito assim, responsável, porque quando a Resolução 75 do CNJ foi editada, o professor Bruno Zampier me convidou para oferecer o primeiro curso de filosofia do direito, né? Minha filha era bebê, para vocês terem uma ideia. O primeiro curso de filosofia do direito para concursos do Brasil. E aquilo foi uma febre, porque eu lembro que o professor Bruno abriu uma vaga para 30, quando eu cheguei lá tinha um monte de cadeira no corredor. E daí a pouco ele teve que botar na outra sala um telão, não sei o que no final tinha 100 pessoas matriculadas. O Chiquinho foi aluno dessa turma, não foi não, Chico? Não, essa não. Você não lembra dessa turma que a gente fez no Supremo em 2010, 2011 ali, cara? Bombou. Ele devia estar fazendo coisa melhor da vida, estar na praia, porque era janeiro. Eu me lembro que era janeiro. Quando o Bruno me ligou, eu falei assim, Bruno, é isso mesmo? Você, Maria, é para amanhã, vamos fazer, porque ele é para ontem, vamos fazer. É esse tipo de gente que nós precisamos na nossa vida, para puxar a gente para cima, não é para puxar para baixo, não. E aí foi janeiro. E aí, quando o Bruno me deu esse desafio, eu fiquei enlouquecida. Fui pegar a resolução, anexo 6, para poder estudar e entender por que eles articularam aqueles temas ali. Era uma homenagem clara ao Miguel Reale, que tinha acabado de trazer o princípio da eticidade para o sistema jurídico brasileiro. A mim, um princípio muito caro, em virtude da minha tradição hegeliana. Então, eu entendi, mais ou menos, né, fazendo um exercício hermenêutico, é sempre uma aposta, você tem que apostar, que era também uma homenagem ao Miguel Reale e uma tentativa de resgatar as propedêuticas, porque a dogmática estéril passou a ocupar isso que o Chiquinho falou aqui, começaram a cobrar regimento, lamento que esteja até hoje assim, lamento muito, se está assim, tem que mudar, porque isso já está desde 2010, mudado. Então, a Resolução 75 trouxe essa mudança, né, dos cursos de disciplinas teóricas, e lá está a hermenêutica jurídica, tem a hermenêutica, entre os itens do anexo 6, e logo depois eu fui convidada por uma plataforma também para poder fazer um conteúdo, e aí eu tinha que fazer os conteúdos para poder passar durante as minhas aulas. Bom, como os conteúdos estavam preparados para poder dar as aulas, ministrar aquelas aulas que foram as primeiras do Brasil, e eu estava assumindo esse ônus, né, porque é a questão da responsabilidade. Esse tipo de poder as pessoas não leem como poder, que é gravíssimo. É você ir lá influenciar, formar opinião, dar as razões, garantir, bancar, lastrear e se responsabilizar, porque a responsabilidade é grande. Então, é um poder que amarra a gente, né? Tipo, poxa vida, ao compromisso que eu assumi. Mas é um poder, porque, na verdade, é algo que você está desbravando um território, né?
E aí é esse poder do desbravamento, de fazer primeiro. Ninguém fez, eu faço o que eu quero aqui. É aí que entra a responsabilidade. E aí, como eu tinha esse material preparado, foi encomendado a mim pela editora Ímpetus, na época, do querido William Douglas, que já foi um dia que eu corri de ser, hoje nem é mais, que o Supremo já está... Não, o William, ele está precisando vir aqui, ele me manda mensagem sempre no WhatsApp. Eu estou para chamar o William Douglas aqui há muito tempo. Ele foi um dos que começou com essa, né? Depois que você fez o seu primeiro curso, ele me encomendou o livro. E aí eu publiquei pela editora Ímpetus, não existia a editora Supremo ainda, agora eu vou publicar pela Supremo. E aí eu publiquei pela Ímpetus e fui para a Alemanha fazer meu pós-doc. Gente, não é que eu estava na Alemanha, tinha 3 meses, o livro esgotou, foi o primeiro livro que eu vendi na minha vida, porque o resto de filosofia não vendeu nada. Então, esse livro para concurso se esgotou, eu só consegui atualizá-lo e trazê-lo para uma nova versão pela editora CRV em 2016. Ele está à venda, está aí à disposição na internet, inclusive na forma de e-book. E eu indico, e eu vou dizer por que eu indico, porque eu conheço outros livros que foram escritos sobre a Resolução 75, que é falácia atrás de falácia. A pessoa pensa que é porque é promotor, porque é juiz, porque é defensor, porque é delegado, porque é dono de cursinho, que pode escrever um livro assim, para caber. Não, tem uma resolução, tem um anexo, tem que seguir. Não é inspiração. Eu tenho certeza que se o Bruno fizer uma coletânea sobre filosofia do direito, vai ficar uma coisa maravilhosa. Mas foi a Resolução 75 de sempre já? Fica, Bruno, fica, porque nós somos teóricos responsáveis, nós somos professores por vocação. Aqui ninguém é professor. Burrinha, mas eu já estou com quase 50 anos, se eu não for chata agora, você conta a minha vida. Com 70 ninguém vai me aguentar, já estou na compulsória, nem fiz uma sala de aula. Eu com 70 eu estou morando na montanha, ninguém vai lá nem me visitar, eu tenho certeza. Eu vou. Então, como nós somos mais rigorosos, porque a gente quer ver a coisa bem feita, o que é ser rigoroso? Ser zeloso com aquilo que você faz. Desde o bolo que eu faço com minha filha comer aqui na minha casa, até o livro que eu ponho em público. Me toca. Sabe, eu fico tensa. Eu estou publicando um livro agora gravíssimo sobre o caso do Lava Jato, estou com medo. O que isso pode dar? Isso é um poder, gente, terrível, porque você tem o poder de dialogar com o outro, de se colocar para o outro e tomar todas as palavras também, porque você compartilha poder. Olha como é que isso é grave. E nós não pensamos isso no direito. Então, eu vi cada livro aí, que, pelo amor de Deus, a pessoa junta um monte de gente, cada um escreve sobre o que quer lá, compila e vende a preços assim, né? Nababescos. Então, eu publiquei esse livro em 2016, eu indico, chama Filosofia. O título da Resolução 75 saiu na primeira edição. Na segunda edição eu mudei um pouco, porque a editora achou que ficaria mais vendável para acadêmicos. Mais comercial. Então, mais comercial. Né? Então, assim, noções gerais do direito e formação, noções gerais de direito e formação humanística é o título da resolução, do anexo 6. E aí era o primeiro livro, a primeira versão da Ímpetus, e acho que em sebo encontra, mas acho que não tem mais no mercado mesmo. Eu não tenho esse livro. E a resolução de 2016 saiu Filosofia do Direito e Formação Humanística para Concursos, porque uma boa parte, uma boa dose, até em homenagem ao Reale, é sim Filosofia do Direito. Inclusive, a hermenêutica jurídica é acoplada à Filosofia do Direito. Então, eu indico esse livro, não é porque ele é melhor pelo meu trabalho, não. É porque foi um trabalho que eu me impus uma disciplina de cumprir o programa da resolução e tentar fazer aquilo da maneira mais palatável possível para o aluno que está fazendo o concurso. E onde que as pessoas acham ele, Maria? Só para a gente colocar bem claro aqui para o ouvinte, onde que eles vão achar? No site da editora CRV. Editora CRV. Isso. Editora CRV. Fechado, bom demais. Então, eu indico, e aí, bom, lá nesse livro, a parte de hermenêutica, vocês depois vão ao final da primeira parte da obra e vocês vão encontrar lá uma série de referências sobre hermenêutica, desde as mais básicas até as mais refinadas, dentro de um projeto que é para poder estudar para concurso, não é algo que é acadêmico, eu não espero que um doutorando vá lá aprofundar naquele livro, é um livro realmente de iniciação e preparo, não é um livro de aprofundamento. Mas como eu sou responsável, eu fiz o livro o mais consistente possível, o mais verticalizado, que é isso que a gente chama de verticalizado possível, e com as referências, o máximo de referências clássicas para poder as pessoas explorarem. Então, uma obra, por exemplo, que eu indico que está lá, é do Francesco Ferrara, que é um livrinho de leitura muito palatável, muito agradável, assim, 200 páginas, e que ele escreve com um outro autor, e que é um clássico no direito, e que dá uma noção bem ampla, assim, da hermenêutica jurídica, especificamente sobre a hermenêutica jurídica. Então, esse livro do Francesco Ferrara é um dos que está lá citado, né?
os que estão, e é uma das referências que estão lá. Mas acessando o meu livro, sem nenhuma vaidade. As vaidades que hoje habitam a minha vida são de outra ordem. Eu tenho as minhas, mas não são essas aqui, não. Não é essa. Não é vender o livro e ler o que eu estou escrevendo, até porque eu hoje estou mais em dúvida do que com certeza. Estou escrevendo, não nem conseguindo escrever mais, tanta dúvida que eu tenho sobre mim mesma. Esse livro da Lava Jato vai mostrar um pouco disso. O primeiro capítulo, principalmente, onde eu escrevo sobre pós-democracia e neo-judicatura, e o último capítulo, que eu faço uma espécie de digressão sobre o próprio projeto acadêmico do professor Sérgio Fernando Moro, e como que ele, a partir da sua trajetória acadêmica, das suas pesquisas, da sua relação com a Manipulite, como que ele traz isso para o Brasil. Então, eu tentei abrir e fechar com capítulos bastante sérios, né, mas corajosos. É corajoso porque não é tarefa fácil jurista ficar mexendo com coisa que já está contaminada com politicagem, não é política, não. Com autoritarismo, não com autoridade, como o Bruno bem fez a distinção aqui. Então, eu estou muito mais em dúvida do que com certezas, mas esse livro está me colocando à prova agora. Mas é porque esse livro de concurso, que foi pelas bênçãos, pelas mãos do Álvaro e Bruno Zampier, veio ao mercado com todo esse compromisso de ajudar, de tentar ser uma ponte, um trampolim, não é de me projetar, não. Então, eu espero que não emburreça, porque eu falo que livro bom, se me emburrecer, já tá bom. Sabe aquele negócio que a pessoa que já não atrapalha ajuda? Eu espero que não emburreça ninguém. É um livro que eu com certeza. Ó, eu tenho um projeto bom para esse livro seu aí. Depois que acabar o episódio, eu vou te ligar e nós vamos bolar uma estratégia para esse livro seu que já está aqui na minha cabeça. Ó, já está povoando aqui. Tô falando, gente, isso é um empreendimento encarnado. Eu sou fã. Bom, e vamos agora de Dica Suprema. Que episódio fantástico. Chico, o que você trouxe de Dica Suprema hoje, meu amigão? Vamos lá. Uma dica suprema que nos mantém no tema e também privilegia a podosfera. A gente estava falando há algum tempo atrás que a gente precisa contaminar mais, não só os nossos alunos, como também todas as pessoas que estudam direito e que são da área das ciências sociais aplicadas a escutar mais podcast, né? Essa eu tenho notado é muito mais um costume do pessoal que mexe com tecnologia de alguma forma do que com as pessoas das nossas áreas. Então, eu vou recomendar para você que gostou de escutar sobre hermenêutica jurídica, que gostou de escutar sobre filosofia do direito, que você procure o episódio 86 do podcast Salvo Melhor Juízo, no qual o host entrevista o Lênio Streck, falando sobre hermenêutica jurídica, é o título do episódio. Eu acho que se você emendar nesse, você vai permanecer no tema e ainda ouvir muita coisa boa e inspiradora para você. Nós ouvimos juntos esse episódio, salvo engano, Chico, descendo para o Rio de Janeiro de carro no ano passado. Eu e o Logo Chico depois... na estrada. E ouvindo podcast de hermenêutica jurídica. Tá vendo, Maria? A gente aproveita o nosso tempo útil para ser também produtivo, não foi, Chico? Logo depois do heavy metal, né, Bruno? O heavy metal que eu não entendi nada. Eu tentei introduzir heavy metal que eu sou muito eclético, eu escuto de tudo, exceto sertanejo, esse sertanejo universitário, até que o sertanejo raiz eu escuto, né? Mas o Chico realmente colocou uns rock lá, o Maria, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. O Chico aplicou o Bruno. Não, mas fala o nome aí da banda. Vamos ver se a Maria conhece. Não é possível que você conhece, Maria. Fala o nome da banda, Chico. Olha, a gente escutou desde Dragon Force até Unleash the Archers e Halloween, o melhor do power metal europeu e canadense. Deus toma conta. Ficou faltando aí aquela banda brasileira, Angra. Cadê Angra? Angra é ótimo. Angra. Olha, eu ia chegar no Angra. Aqui, eu gosto muito do Jethro Tull. Adoro Jethro Tull. Mas é clássico. Jethro Tull é clássico, né? Inclusive, nós estamos precisando depois também começar a colocar músicas na Dica Suprema. Eu estou com uma ideia aqui que nós vamos criar a playlist do Supremo Cast no Spotify com as músicas indicadas pelos convidados, hein? Nós vamos fazer isso aí. Sim. Quer dizer, nós vamos começar agora. Chico, indica uma música para a playlist do Supremo no Spotify, do Supremo Cast. Putz, uma música para a playlist do Supremo no Spotify. Vai pensando aí. Vamos para a Dica Suprema da Carol. Daqui a pouco a gente vai de dica de música. Vai, Carol. Por favor. Tá. Olha, eu vou
Eu vou dizer que eu escutei esse podcast, Chiquinho, e é excelente, porque você sabe, acho que já deu para perceber que o Lênio Streck é para mim quase que como o Yuval Harari é para o Chico, né? Eu sempre indico ele aqui. Então, esse episódio é muito legal. E eu vou aproveitar para indicar, na Dica Suprema de hoje, um livro do Lênio, não poderia deixar de fazer isso, né? Que é esse livro aqui, Hermenêutica Jurídica em Crise. É um livro muito legal, chama Hermenêutica Jurídica em Crise, uma exploração hermenêutica da construção do direito. E é um livro muito bacana para quem quiser entender sobre a crise do direito, tendo como pano de fundo alguns elementos da hermenêutica jurídica que vão ressignificar diversos paradigmas do direito. É um excelente livro e o Lênio critica muito ativismo judicial, o sistema de precedentes. Então, como a gente sabe que esses assuntos estão totalmente ligados à hermenêutica, é uma boa base assim, mais densa para quem quer entender hermenêutica de fato, de uma forma mais crítica e entender esses assuntos aí. É um livro muito legal. Perfeito, Carol. Maria, ansioso pela sua dica suprema. O que você trouxe para a gente, minha amiga? Esse livro do Lênio, ele escreveu no doutorado dele, né? E dizem, tem um amigo que morava com ele, dividia a República, que ele ouvia rock and roll na veia o dia inteiro para escrever. Então, que veio a calhar. Carol e Francisco estão em sinergia espiritual. Verdade. Só falta conhecer o Lênio agora. Ele estava outro dia aí na Globo News. Mas, enfim, uma dica, dica de qualquer coisa, sim? Qualquer coisa, Maria. Você pode escolher eu quero dar uma série, dica. Uma série que você lê, um livro de literatura, um que te marcou, uma série que você está assistindo com seu marido, com sua filha, um filme que você viu na semana passada e você ficou apaixonada, um filme que as pessoas têm que ver para mudar a vida. O que você quiser indicar. Você é convidada, aqui você que manda. Vai ter fala final para eu poder indicar alguma coisa? Então tá. Então, o que eu queria? Deixa eu pensar aqui. Eu quero indicar um filme que ele está na Netflix, porque a Carol me falou que a gente poderia indicar, né? Isso, que ele é um filme espanhol. É La Enfermidad del Domingo. Acho que tem ficou o vazio, a versão ficou O Vazio do Domingo. É um filme extremamente sensível que discute a questão da justiça, do sofrimento humano e do como que o direito muitas vezes não dá conta de responder à demanda humana. E o direito, nesse momento, fale e você tem que assumir e tirar o seu time de campo e falar assim, não é para mim. Tal como um cirurgião... Chega aí, psicologia. Me ajuda aqui, psicologia, porque o direito parou aqui. Não vai para a mesa do juiz esperando reconhecimento, vingança, sofrimento. É que é frio, o processo é frio, é a distância. O que não está nos autos não está no mundo. Quem presenciou não pode nem julgar, tem que ser testemunha. Entendam como que são as engrenagens do direito e param de querer usar o direito como esquema de moralização da vida. O direito não se presta a isso. Eu acho que esse O Vazio do Domingo é um excelente filme e eu queria indicar 2 episódios que me tocaram muito por causa em virtude da minha tese de pós-doutoramento, da minha tese de cátedra, que são 2 episódios daquele Black Mirror, que é o 4º episódio da 3ª temporada, que chama San Junipero. Nossa, maravilhoso! O primeiro episódio da 2ª temporada, que é o Be Right Back. Por que esses 2? Porque o direito do nosso tempo é o cyberdireito. Eu tenho um grupo de pesquisa hoje na Faculdade de Direito sobre isso e vai ser um projeto da minha linha de pós-graduação, se Deus quiser, no próximo certame. Não nesse que o edital abriu anteontem, mas para o próximo. Se nós não assumirmos, né, a vida cyber e, inclusive, discutir transhumanismo, o direito vai ficar para trás e as pessoas vão realmente, assim... O direito não vai significar nada senão uma pálida memória do que era uma sociedade vivendo sob coerção. Então, se o direito não correr atrás mesmo, eu tenho falado isso aqui o tempo todo com vocês, nós vamos deixar aí, né, o fake news. Fake news é uma bobagem. Nós temos outras coisas gravíssimas também acontecendo. Fake news desencadeiam uma série de questões que tocam muito gravemente nossas conquistas de séculos da história humana. E esses 2 episódios, eles são muito caros a mim. Eu não esperava. Eu fui assistir isso aqui porque algum aluno me indicou. Você tem que assistir Black Mirror, é muito interessante, Maria, porque a sua tese de cátedra, minha tese de cátedra é sobre dataísmo, teoria do Big Data e filosofia algorítmica. Filosofia, né, da vida algorítmica e do cérebro algorítmico. Quando você citou o Harari vai falar que o cérebro ele é constituído de algoritmos naturais.
são, na verdade, cálculos. Não tem esse negócio de liberdade, de intuição, de amor, de paixão, de racionalidade. Isso é tudo uma bobagem. Olha, o direito tem que lidar com isso, porque culpabilidade, olha o problema que eu tenho no direito penal. Eu vou tirar a autonomia do sujeito? Bom, então, como minha tese de cátedra é sobre isso, eu indico esses dois. O San Junipero, que é o mais radical, que é para discutir transhumanismo, que é o ser humano realmente abdicado do corpo físico. Tem algumas charges, inclusive na indústria televisiva inglesa, muito interessantes, que a menina chega para o pai e para a mãe assim e fala assim, eu quero confessar uma coisa. Ai, minha filha, você é não binária, você é transexual? Não, eu sou transhumana. É uma coisa muito mais grave. Os pais pediam para ela ser bissexual. É transhumano, quer dizer, eu não suporto carne. Eu não aguento viver em carne. Eu não quero mais carne para minha vida. Eu quero viver na nuvem. Eu quero ter só meu cérebro. Eu quero ter só meu espírito pairando por aí. Isso é maravilhoso. Não vou estar aqui para viver, para ver meus bisnetos, meus tataranetos, mas quem dera. E esse quarto episódio da terceira temporada é muito legal quanto a isso. É aquela vida ali que a humanidade quer, que é a vida eterna. Agora, o que nós podemos ter como vida eterna? É isso aqui? Então tá lá. E esse, o Be Right Back, é um passo atrás. É sobre o que eu estou pesquisando hoje, independentemente do transhumanismo. Transhumanismo eu fecho a minha tese de cátedra, mas é justamente o dataísmo, não é dadaísmo lá da literatura, não é dataísmo mesmo, de Big Data. E a filosofia algorítmica, que é a filosofia do nosso tempo, cuja base dela é ciência cibernética. Então vejam que toda filosofia tem uma base. A filosofia do século passado foi a biologia, da época de Kant era a física, Aristóteles a matemática, a nossa é a cibernética. E esse Be Right Back é muito interessante para poder discutir a finitude humana e a morte. O que é a morte para o ser humano? E aí nós temos que discutir dignidade da morte, porque no Brasil você só discute dignidade da vida digna. Morte digna também é pauta, nós não podemos mais nos acovardar. Né? Aborto é coisa do passado, que está aí até hoje. Hoje estamos discutindo morte digna. Então, esse episódio retrata justamente, sem spoiler, o caso de uma reconstrução do sujeito que é perfeita, mas não é o sujeito tal como nós conhecemos hoje. E ele também é um passo para a gente poder lidar melhor com a morte, dentro de uma sociedade tecnologizada, altamente tecnologizada, que em breve vai estar criando híbridos. Eu não preciso mais do hemodiálise, Bruno, Francisco e Carol. Agora eu tenho o rim mecânico, o rim né, tecnologicamente sintético, né, construído, para poder me constituir como híbrida. Nós somos híbridos, isso aqui é hibridismo. Impressoras 3D. Isso aqui é hibridismo, isso aqui o ser humano nunca ficou sem esses mecanismos, só que agora eu vou pegar elementos mais essenciais para a minha vida para continuar vivendo 200, 300 anos. Isso aí é fato, está em ordem, é ordem do dia para as ciências do nosso tempo. O direito tem que correr atrás disso, por isso que eu indico esses 2 episódios. E um livro, excelente. Porque eu amo literatura ficcional. Vocês têm que ler literatura ficcional para poder abrir a mente. Viu, Bruno? Não precisa de usar isso. Não precisa usar marihuana, nada. Tem coisas que te levam para dimensões, você nem imagina, e depois não te deixa grog lá. Então, é o livro do Arthur C. Clarke, que todo mundo conhece, que tem o 2001, né, o Odisseia no Espaço, que é o mais famoso, Encontro com Rama e tal, mas é um que é o fim da infância. E eu li esse livro porque tem uma série, fizeram uma série de TV, não sei, em 2 episódios, e eu gostei tanto daquela filmagem, eu fui atrás da obra. Gente, chama O Fim da Infância. É uma reflexão profunda sobre o futuro da humanidade. O cara escreveu isso há 4 décadas atrás e é atualíssimo. Então, se vocês quiserem ler final de semana para se divertir, para poder pensar num mundo que não existe, leiam O Fim da Infância. Amei, acabei de ler agora, estava vindo na minha cabeceira. Pô, excelentes dicas da Maria, gostei bastante. A minha dica suprema de hoje, eu até mudei ela, porque eu acho que a gente tem que recomendar a leitura de Freud cada vez mais. A gente tem que entender as complexidades da nossa inconsciência, afinal, somos aquilo que achamos que somos, mas, na verdade, estamos para muito além da nossa consciência. A gente precisa muito refletir sobre a nossa inconsciência, que é aquilo que realmente nos forma. Então, eu vou indicar o que a Maria falou. Eu reli ele, coincidentemente, porque estou reescrevendo um grande artigo meu sobre aborto, Maria, questionando os paradigmas atuais do aborto, etc., e como que a gente tem que parar de ver o aborto pelo prisma do direito penal e passá-lo a vê-lo sob o prisma do direito civil e da autonomia privada, e, claro, sendo protegido pela liberdade constitucional. Então, eu fui ler exatamente Totem e Tabu. Eu li Freud para trazer ele para a discussão do aborto e como que, às vezes, a questão do aborto
ela é um totem na nossa sociedade, né? A pessoa coloca aquilo ali como um dogma e não tem nem predisposição para discutir por que aquele dogma foi construído do ponto de vista cristão na nossa sociedade. Então, eu volto lá na Grécia, eu vou em Roma, esse artigo que eu estou escrevendo está ficando muito legal, então eu recomendo Totem e Tabu, do Freud, que é um dos livrinho rápido, você lê no final de semana, mas que abre muito a sua cabeça para você requestionar as suas crenças, aquilo que você tem acreditado, aquilo que lhe foi repassado, né, pelos seus pais e etc. Então, eu acho um livro muito bacana, mudei minha dica. Ô, Chico, você já pensou na música que você vai indicar? Então, a gente deixa para o próximo episódio. Eu já ia falar... Não, deixa eu dar minha dica, então, em homenagem à professora Mariá, que citou o Angra, essa grande banda de power metal brasileira, que, inclusive, constituiu, de certa forma, as bases vocais do power metal a partir do final da década de 80 e 90, o cantor chamado André Matos, bebendo um pouco da fonte de Bruce Dickinson, do Iron Maiden, e trazendo todo o seu estudo de canto lírico ao heavy metal, fundou essa banda. E a melhor música do Angra, que já virou um hino do power metal mundial, é a minha recomendação, Carry On. Carry On, do Angra. Amei, eles gravaram a Wuthering Heights como é que ela chama? Kate Bush, maravilhosa. Eles fizeram uma versão assim, que eu nunca pensei que fariam melhor que a Kate Bush e conseguiram. Exato, e o André Matos cantando naquela voz de cabeça, daquela voz de contratenor dele, fantástico. Bom, quando nós tivermos uma festa do Supremo, a nova festa do Supremo, que vai ficar, eu acredito, para 2021, né, em virtude da espera da vacina, nós vamos colocar essa música lá e nós vamos ver como é que o público reage, vocês dois em cima do palco dançando, Mariá e Chico. Pronto! Quero ver, fechou. Mariá, e aí nós vamos ver a sabe... reação da plateia lá na festa. Eu vou cantar Wuthering Heights com ele. Muito e bom. Vou cantar, inclusive, no tom da Kate Bush, porque meu pai era músico, meu irmão é músico, eu fiz conservatório de música muitos anos, eu fiz piano muitos anos, eu não fiquei na música por absoluta mediocridade, então vim pro direito. O direito é impressionante, gente, é um solo de gente insatisfeita e realizada. Aí, eu falo que o direito é do sem talento, é o curso do sem talento. Cara, não pra nada. Olha, quem tá falando isso não é a Mariá, nem o Bruno, nem o Francisco, nem Carol, não. É a Ariano Suassuna, que falou que não deu pra nada na vida pra fazer direito. Aí, quando o Francisco cita essa voz desse cara, eu me sinto tão mal por ser jurista, eu falo, ai, meu Deus, eu queria ter nascido com mais vocação na vida. É maravilhoso. Eu também. Eu queria ou ser atleta, ou ser ator, ou cantor. Eu também queria. O seu registro vocal, Maria... Maria, o seu registro vocal, você é soprano ou meso, você sabe? Não, eu sou meso. Meso, sabia. O Bruno, na verdade, ele sempre fica me podando, porque como eu estudei canto lírico por alguns anos, né? Sou um tenor ligeiro, eu tenho essa mania de ficar classificando todas as vozes que eu ouço. E eu separava sempre um minuto para falar do registro vocal. Mas foi cortado, então vamos dar sequência aqui ao nosso episódio. Isso já foi debate de pauta, né, Carol? E essa passagem foi considerada uma passagem assim, como dissemos. Acho absurdo. Vamos botar o Chico aqui. Vamos usar a nossa autoridade com autoritarismo. Tá vendo? O Bruno não fica nem me deixando falar. Ô, Bruno, você falou, você me comunicou, a Carol me comunicou ontem que era um bate-papo. Tem a gravação da vozinha dela aqui me explicando. Agora é bate-papo, peraí, vamos ter um espaçozinho, comida de boteco aqui, deixa eu pegar um torresmo e mandioca ali na cozinha. Bom, pessoal, esse episódio foi maravilhoso, eu espero que vocês tenham gostado. Mariá, muito obrigado por ter aceito mais esse convite aqui do Time Supremo, conte sempre com a gente e é sempre um prazer te ouvir, estar perto de pessoas inteligentes como você e trazer toda essa sua qualificação para que o nosso ouvinte aprenda nesse instrumento que a gente criou com essa finalidade, de trazer novas formas de aprendizado. Eu tenho certeza que eles se enriqueceram bastante hoje com a sua presença. Obrigado, minha amiga. Suas palavras finais. Querida, eu quero te agradecer muito em homenagem às suas leituras mais recentes para a produção. Eu quero deixar um conselho aqui. Se conselho fosse bom, a gente vendia. Eu ainda vou encontrar uma forma de vender conselho. Vou anotar. Iconoclastia é a palavra de ordem do direito contemporâneo.
Quando o Bruno menciona totem e tabu, e ele fala, nós precisamos derrubar tabus, vocês têm que saber que esse é o caminho mesmo. Ninguém aqui está falando de má fé, com má vontade, com preguiça, nem equivocado, não. A gente está um passo à frente até pela idade, né? A vida traz alguma coisa para a gente, é aprendizado, inclusive, com muitos erros que nós cometemos. Então, o que eu queria deixar aqui como conselho para os concursandos, né, para essas pessoas que estão lutando para um espaço na vida jurídica, né, como dizia o Vicente Hall, o direito e a vida dos direitos, está aí lutando pela vida dos direitos, eu queria muito que vocês se tornassem iconoclastas já, nessa geração que está aqui, para minha filha já herdar isso. Eu não quero deixar para minha filha o legado da minha miséria. Me ajudem, sejam iconoclastas, duvidem sempre. Isso não é eu que estou dizendo, não, isso é René Descartes. Método dubitativo. Não é porque a autoridade falou, porque está escrito na sentença, tem uma bobagem que não acaba no mundo, gente. Ser humano é tudo falível, carente, precisa de conforto, precisa de cuidado, precisa de reconhecimento, precisa de falar. Você sabe com quem eu estou falando? Saibam disso quando vocês estiverem no direito. O direito é um texto, e como texto ele tem possibilidades infinitas, belíssimas. É você que se coloca no texto. O texto não te pauta, você que pauta o texto. Quem se deixa pautar pelo texto está naquele esquema do que o Bruno postou esses dias lá no Instagram. Não está fazendo doutrina. Está repetindo, sabe? Aquilo que não resolve mais a vida da gente. Não é por uma questão de vaidade, não é por uma questão de convicção, de purismo intelectual. Não é porque você tem a obrigação, enquanto jurista, de levar a sociedade para frente, de ajudar a humanidade a caminhar melhor. E nós não chegamos no direito fraterno, não deu tempo, a Carol tinha colocado. Temos que buscar um direito fraterno, sabe? E só é possível um direito fraterno quando a gente conseguir entender melhor o que o direito se destina. Não é o mando pelo mando. Não é isso que nós precisamos para a sociedade. Entenda o direito como um instrumento de vida digna. Quando nós começarmos a entendermos o direito, assim, vamos parar com essas coisas, esses arroubos de autoridades, esses autoritarismos ridículos. Eu tenho vontade de rir em determinadas sustentações orais. Eu falo assim, meu Deus, eu vivi para ver isso, mas a minha filha, se Deus quiser, de 11 anos hoje, não vai ver, porque vocês que estão na linha de frente, estão no fronte hoje dos concursos, vão mudar essa realidade. Eu quero ver vocês brilhando, fazendo diferente, montando jurisprudência para o mundo. Eu quero que o direito comparado venha no Brasil buscar o bijuralismo, e não nós indo na Europa. E vocês têm a faca e o queijo na mão, porque vocês são da vida cyber, da sociedade tecnológica, da sociedade digital. Vocês podem muito mais do que eu podia. Eu tinha vontade, eu tinha desejo, eu tinha intuição. Bruno também, Francisco também. Carol, tá na vez de vocês. Vamos embora, vamos mudar esse esquema. Sejam iconoclastas sempre. Leiam Totem Tabu. Lembrem do que o mestre Bruno está dizendo aqui. Só vou exercer um totenismo hoje aqui, que é minha admiração, meu carinho, e as pessoas que eu gosto, eu puxo o saco mesmo. Esse homem, ele sim é um totem, porque ele conseguiu sair da zona de conforto da vida que ele tinha, tranquila, né, que muitos de vocês estão buscando hoje, e que é uma vida boa, uma vida digna, uma vida íntegra, de uma carreira íntegra, de uma profissão necessária, e ele abriu mão de ser só isso, que é muito, para ser um grande mentor, para abrir caminhos para as pessoas no Brasil. Bruno, eu sou sua fã, porque você começou tão cedo, e você abriu caminhos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que não existiam. Então, tão jovem, né, muito mais jovem do que eu, você é da geração anterior à minha, então esse totem aqui que eu tenho só para agradecer, cumprimentar, né, reverenciar e exortar que continue nesse caminho, porque você tem ajudado muitas pessoas. O próximo passo é Editora Supremo, tô dentro. Obrigada. Fiquei sem graça, Maria. Bom, obrigado pelo carinho, valeu demais. Você, amigo exagera mesmo, a gente sabe disso. Chico, suas palavras finais, meu amigo. Olha, estou até mais leve depois desse episódio. Ele expurgou parte dos meus demônios internos e me deu esperança com relação ao futuro da intelectualidade brasileira dentro dos estudiosos do direito. Muito obrigado por isso, Maria. Um dos meus episódios favoritos. A gente tem construído excepcionais episódios, diga-se de passagem. Concorda, Carol? Concordo plenamente. Mais um episódio necessário e que eu tenho certeza que vai bombar, porque, Maria, foi assim, divino, fantástico. Muito obrigada pela participação e eu vou concordar com as suas considerações sobre o Bruno. Realmente, ele é um cara incrível, ele é fora da curva e é sim, né, Chiquinho? Você concorda, né, Chico? Concordo. Ele é um grande exemplo para todos nós. Ô, gente, hoje não é meu aniversário, não. Por que vocês estão falando assim? Para de bobagem, o que é isso? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Maria. Obrigado, Chico. Obrigado, Carol. Esse foi o 47º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. Tchau! Valeu! Tchau!